Pode ir, Fábio. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo nesta terça-feira, com dose dupla hoje, porque são dois convidados e antes do Marcelo apresentar eles, eu tenho que dar os avisos da casa primeiro. Antes disso, vamos ter os com Satoshi Nakamoto e passando raiva hoje um pouquinho, o Fagner ali no fundo, quem não viu ele fez assim. Aqui ao meu lado o Marcelo bebendo uma aguinha e os nossos convidados aqui na frente. Primeiro aviso deles, pessoal, se inscreva, curta, compartilhe, espalhe o link desse episódio e dos cortes para quem você quiser no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, a sua rede social de preferência. A gente agradece muito. O segundo aviso é daquele momento poético que eu faço, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, porque antes eu só gaguejava falando isso e agora dá certo. Então, eu gosto de enfatizar. O terceiro deles é... Posso que era o terceiro? Pode falar. Lembrei. Dízimo, se quiser. É do dízimo, é verdade. O dízimo, gente, a gente está aceitando doações, caso você queira contribuir com o canal. A minha memória hoje está das melhores. A chave Pix é papodecripto@gmail.com. Cai numa conta do Marcelo, caso você queira contribuir. A gente fica muito feliz e a gente continua dormindo de consciência tranquila e vocês de consciência pesada, com exceção de 2 pessoas. Eu não vou falar o nome. Assim que você enviar o valor, você pode sugerir o que fazer com o dinheiro, tanto no comprovante quanto nos comentários do canal. A seu critério, isso. Até porque esse canal, como eu digo, vale a pena. E o outro aviso é, se você usa um gerenciador de links parecido com o Linktree, a gente nesse caso recomenda o que o Andrés deu pra gente. Aliás, muito obrigado, Andrés, pela gentileza de ter disponibilizado isso, que chama ROY, H-O-Y. Se você quer conhecer como ele funciona, no Instagram do canal, a gente já está usando ele, você pode clicar lá e lá aparece tudo como funciona, os direcionamentos, os links que já tem lá, a gente já está usando. Então, além de ser nacional, todo em português, com gerenciador de pagamentos, também faço o merchan aqui, é da local, daqui de Poços de Caldas. Então, você pode usar que vai dar super certo. O outro aviso deles, e por último, não, eu acho que era só esse. Não é recomendação de compra? É verdade. Esse que eu tava lembrando. Esse podcast não é recomendação de compra e não é recomendação de investimento nenhum. Isso é um bate-papo. Bom, eu já falei muito como de costume. Marcelo, por favor, faça as honras. Boa noite, Ciro. Boa noite, Fagner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite. Boa noite. Vou comentar uma coisa com vocês rapidinho. Eles estão guerreiros hoje com a gente, porque deu um probleminha nessa gravação. Então, agradeço imensamente a gentileza e a paciência. Infelizmente, como diz o Ciro, quem sabe faz gravado. O computador simplesmente desligou, gente. A gente perdeu uns minutos de conversa já e como o Marcelo disse, eles se disponibilizaram a repetir tudo. Então vamos lá. Como dizem. Primeiro, antes de apresentar os nossos convidados, eu devo confessar uma coisa para vocês. O meu desenvolvimento pessoal, ultimamente, está sendo marcado grande parte por eles, pelos nossos convidados. Então, se vocês perceberem que a minha forma de agir e de comunicar melhorou, bônus deles. Se eu estiver pior do que antes, demérito deles também. E a gente vai te explicar por que isso. Então, primeiro, boa noite, Jennifer Abrantes. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade AMB Morumbi, tem um MBA em Gestão Empresarial pela FGV e é sócia proprietária da Vox2U Poços de Caldas. Explicaremos o que é a Vox2U para vocês. Boa noite. Boa noite. Wesley Silva é engenheiro de produção, com MBA em administração também pela FGV. Ele tem uma carreira desenvolvida na gestão de operação e processo produtivo, além de forte atuação na construção e condução de times orientados a resultado. Também trabalha e ajuda empresas a identificar e eliminar desperdícios no processo produtivo, aumentando o lucro operacional de maneira sustentável. Isso é bom, hein? Aumentar o lucro de maneira sustentável. Ajuda, né? Ajuda bastante. É professor universitário em disciplinas de gestão e também sócio-diretor da Vox2U Poços de Caldas. Boa noite, agradeço imensamente a visita de vocês e saibam de antemão que a casa agora é de vocês. Sempre que quiserem vir, estaremos de portas abertas para recebê-los. E mais uma vez, desculpa esses detalhezinhos que acontecem. Que isso, acontece. Como diz o Kleber Bambam do BBB1, faz parte. Faz parte. Obrigado, boa noite. Fica tranquilo, acontece e é normal. Acontece com todo mundo, né? E para nós é um prazer estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho com vocês, entender um pouco mais desse mundo de cripto e bater um papo não só relacionado a isso, mas a toda a história que a gente vai trazer
mas também vai ouvir de vocês. Não, maravilha. Beleza. Boa Tô muito noite. Feliz. Boa noite, Jennifer. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, Ciro e Marcelo, e o pessoal lá de casa. Espero que vocês, essa noite, seja muito agradável. A gente possa aprender com vocês um pouquinho mais sobre cripto e a gente ensinar um pouquinho mais sobre nossas especialidades. Você agradece, eu também agradeço que esse Skynet não apareça de novo, porque a gente não quer dar nenhum problema, né, Fábio? Amém, ele disse amém. A única coisa que eu queria dizer antes do Ciro fazer a pergunta é que o Ciro, na gravação inicial anterior, ele tinha feito algumas pérolas e agora ele se saiu bem. Mas Graças a Deus. deu sorte, deu sorte. Eu acho que no fundo foi o Ciro que desligou o negócio. Se pisou na tomada aqui. É. Você falou pro Tem o Ciro, Marcos Zuckerberg quando o Facebook ou o Instagram dá pau, né? Tropecei nos fios. Ciro, fica à vontade de fazer a primeira pergunta para os nossos convidados. Beleza. Ou. Não. Só Não, nossos convidados. Eu não. Na gravação eu errei. Vocês já sabem. Convidados. Assistam um corte de pérolas, vocês vão entender a história dos convidados. E antes eu quero só reforçar para quem tá em casa, eu espero que os elogios do Marcelo sejam maiores do que o contrário, porque tá falando bem o rapaz, hein? É. Ai, sim. Tô melhorando. Cada dia que passa. Tá valendo. Gente, aqui no Instagram. Instagram, não pode. Começou. Conforme Ele quer fazer uma pérola. Ele Não. Falou, não vou conseguir me controlar. Preciso. Eu vou ter que começar a usar a intenção paradoxal de novo. Não, o que é isso aí, gente? Então, que Não, é isso? eu vou explicar depois lá pra frente o que é isso. Aqui no podcast, gente, a gente sempre procura entender qual que foi a primeira vez que vocês ouviram falar de criptomoedas. Foi Bitcoin, não foi? Impressões. Sim. Da primeira vez que eu ouvi falar, foi muito relacionado a acompanhar alguns influencers aí, e a gente aprendeu um pouco sobre isso há uns 4, 5 anos atrás, principalmente Bitcoin. Então, eu ouvi mais sobre Bitcoin, depois eu ouvi falar das outras moedas. O Elon Musk acabou popularizando algumas que Sim. talvez nem deveria, não? Uhum. Mas ajudou a turma a saber um pouquinho do que existe relacionado a isso. Mas faz uns 5 anos, pelo menos. Legal. Eu Você também. Faz mais ou menos uns 4, 5 anos que eu ouvi falar sobre. E a primeira que eu vi também foi Bitcoin. E até tem uma história de uma amiga nossa que ela foi uma das primeiras, quase assim, quando saiu o Bitcoin a comprar. É Ela verdade. comprou A Patrícia, um né? real, Ela comprou a tipo, menos de muito R$1. barato. Olha. Só que ela perdeu a chave. Ah, Ela tem Mas uma ela comprou a história unidade que vale inteira? muito a pena. Ela comprou Al- muito Bitcoin. Ela seria trilionária hoje. É. É uma história 100% verídica de uma empresária daqui de Poços de Caldas que teve muitos bitcoins há pelo menos uns 10, 12 anos atrás. Nossa. Quando E aí começou. ela perdeu o computador, ela tem uma baita de uma história, até sugestão para vocês chamarem ela aqui. Patrícia, por favor, vem. Não seja igual alguns que correm da gente quando a gente pede pra entrevistar. Ela vai vir porque ela é aluna Vox, então É. aluno Vox ele encara a câmera, fala bem, não Sim. tem esse negócio. não tem medo, não. Vocês vão. E ela Não contando mais essa nada. história pra gente, a gente ficou super. Eu falei, não é possível que não tem como você recuperar. Ela falou, não tem, gente, eu perdi. Mas isso é uma evidência do quão seguro é esse meio de pagamento, não? Sim. Tanto que ela não conseguiu recuperar, e eu vejo isso como uma tendência forte. Uma tendência que para a geração que está vindo aí é até mais fácil de digerir. Talvez para as gerações que já estão, tenha um pouco mais de dificuldade de conseguir garantir que essa moeda seja a principal. Mas as gerações que já nasceram na época da internet, provavelmente elas vão se dar melhor com essa Com moeda. mais facilidade. É, principalmente com a que sim. evolução da tecnologia, né? Igual do metaverso, que já tá aí em alta, NFT, NFT, então tudo essa isso geração vai virar rotina para essa Vai. molecada, não? Vai, ainda Pra mais com a internet gente- das coisas. pra gente também. vai ser mais mundo. difícil, é outro mundo, mas para essas pessoas que estão É. surgindo agora ou que estão criando. Principalmente nesse caso, né? Falou, cadê que ele esqueceu a senha? É, Sempre Não tem. existe. é. Em Não todos existe. os lugares É, tem. Como você assim? esqueceu a senha. É. É, Isso é pesado. verdade. Você Eu queria quer... fazer aquela perguntinha que eu fiz antes e vou refazer agora. Mas antes eu queria dizer uma coisa pra vocês. Não sei se vocês repararam, mas eu estou bem grudadinho no Ciro hoje. Sem abraços. Com o podcast hoje é um papo duplo, então nós invertemos a nossa posição, porque o Ciro queria ficar próximo de mim, na verdade. Eu queria, na verdade, ouvir de vocês a história um pouco de como vocês chegaram nessa escola da Vox2U. Não sei se a gente já comentou do que ela faz, mas se não comentou, daqui a pouco vai comentar.
E se não comentou, eu já a também não gente vou conta. falar. Vamos deixar a turma na expectativa aí. Exatamente. Como a gente trouxe a Vox to You aqui pra Poços. Para Poços. É. A história E de por vocês quê? até vocês chegarem nela. Por É. que Vox to You e como chegaram a ela? Então, É. Wesley, começou com Wesley, ele começa contando a história e depois eu entro na história. Tá bom. A minha história com a Vox, ela não começou comigo sendo dono de uma escola de oratória. Eu contei, oratória. Ah! Mentira, não é de oratória, não, é de outra coisa. É, Não, é de oratória. sim, mas tô eu tenho brincando. que contar porque a história começa assim. Com oratória. Oratória. Não tem jeito. Eu tinha que aprender a falar melhor porque eu acabei de ser promovido para líder de uma indústria. Eu trabalhava no laticínio e aí, ao ser promovido para gestor, eu comecei a ter que liderar pessoas e muitas delas tinham mais tempo de casa do que eu tinha de vida. Elas adoravam me lembrar disso, então eu tinha dificuldade para conseguir ser mais respeitado. Você Passar você sofreu um bullying profissional? É por aí. E aí era difícil conseguir transmitir a convicção nas palavras, ser mais contundente. Então eu sabia bastante tecnicamente, mas eu não conseguia organizar minhas ideias. E isso me atrapalhava. Aí, pro outro lado, a mesma coisa. Os meus gestores eram todos mais velhos que eu e também não me davam a mesma credibilidade, porque não tinha cabelo branco, né? 27 anos, entrava numa sala que todo mundo era muito sexy. Sexagenário, sabe? Eu tô chegando nessa turma aí já. E aí era mais difícil pra mim conseguir. Foi boa piada, né, Ciro? Foi. Era mais difícil pra mim conseguir ser respeitado nas duas pontas. Procurei o que todo mundo procura. O Google. Falei, como ser mais respeitado diante da equipe? Tão simples quanto isso, apareceu um anúncio da Vox to You Ribeirão Preto. Aprenda a comunicar bem e a liderar melhor. Falei, faz sentido, é isso aí que eu tô precisando, gente. Ser ouvido. Ser mais ouvido, ter mais convicção. E aí, comecei a negociar com eles e parei uma semana, tirei férias da empresa para poder passar uma semana desenvolvendo a minha comunicação lá em Ribeirão Preto. Então a história é mais longa do que a gente imaginava. Assim comecei a ser aluno da Vox to You. Durante essa semana eu estudei numa sala e as salas têm nome, cada sala de aula tem um nome. E na minha tinha um quadrinho escrito Walking Together, era o nome da minha sala. Conversando com o dono da escola, falou, Luiz, o que é o Walking Together que deu nome para essa sala? Aí ele me contou, falou, não, Wesley, tudo começou com o Walking Together. Porque eu comecei a fazer um evento que eu aprendi lá em Catanduva e trouxe para minha cidade de Cravinhos, onde eu trazia grandes empresários, a Luísa Trajano, por exemplo, já palestrou lá, Olha. e eu cedia o microfone para que os empresários pudessem se levantar e vender o produto, vender a ideia deles, e quase ninguém ia. E daí eu tive a ideia de oferecer curso de oratória, para ajudar. Ou quando iam, não sabia se vender. Aí eu falei, vou ajudar essa turma, criei um curso de oratória que virou uma escola de oratória e que até então ainda não era uma rede de franquia, só tinha 2 unidades. Falei, ô Luiz, que legal, cara, Walking Together, bacana. Fiquei com isso na cabeça. Voltei animado, falando até... Não podia ver um palanque que eu subia e queria dar palestra já. Isso até me motivou a começar a empreender. Comecei uma empresa de treinamento empresarial e comecei a fazer cursos relacionados à gestão empresarial, as coisas que eu trabalhava. E nisso, comecei a procurar eventos e fui em um evento em São José do Rio Pardo. Algumas semanas depois de ter voltado da Vox, o nome do evento é John, que inclusive mandar um abraço para o Henrique Torres, quem faz esse evento lá. Foi dentro da Unip, um evento bem legal falando de empreendedorismo. E um dos palestrantes principais era o Fábio Fernandes. Fábio Fernandes, ele é head global do LEAD, o grupo das maiores empresas do país, um grupo muito forte de networking no mundo inteiro. Mas, além disso, ele foi contar a história do Walking Together. Ele criou o Walking Together quando ele mudou de São Paulo para a cidade de Catanduva. Ele falou, tinha que ter um negócio parecido com o LEAD aqui, mas de cidade pequena, mais legal, com um momento de happy hour, mas com alguém interessante falando. Esse é o Walking Together. Ele criou em Catanduva, coincidentemente, o Luiz Câmara, fundador da Vox, levou para Cravinhos a partir de Catanduva. E aí eu falei, gente, o Walking Together de novo na minha vida. O Fábio fez uma provocação lá, falou, olha gente, em Minas ainda não tem. Eu tô querendo levar o Walking Together para Minas. E tinha mais alguém, além de mim, assistindo a essa provocação. Aí que eu entro na história. Aí vem a Jennifer. Eu também fui participar desse evento. Eu já estava nessa pegada de ir em eventos, participar de
de redes de contato, networking, e aprimorar cada vez mais, tanto na comunicação como em outras áreas. E aí a gente juntou um grupo de amigos aqui de Poços e fomos para lá passar amanhã, se eu não me engano, era parte da manhã, né, o evento. Era de manhã, era café da manhã. Isso. Ó, Assistimos. tiveram que sair cedo daqui, então. Cedinho. Assistimos a palestra, eu falei, eu quero levar para Poços. E aí eu fui lá falar com ele. E eu falei, eu quero levar pra Guaxupé. Também vou falar com ele. Também vou vou falar falar com com ele. ele. E aí nós dois fomos. Pegamos a mesma fila pra tirar foto com o homem. Ele falou. E depois eu falei, ou eu falei, depois Mas não ele cruzou, falou. né? Mas não Senão nos ia ser aquela encontramos. disputa ali. Não, eu vou pra Poços primeiro, não, vai pra Poços Mas não nos Não cruzou, Isso então. Não. aconteceu depois. não nos encontramos, nem nos conhecemos lá naquele dia do evento. E aí depois, no outro mês, alguns dias depois, teve um outro evento, também lá em São José do Rio Pardo, no qual eu fui homenageada, é um evento também de palestras para, enfim, de networking e algumas técnicas de liderança para você aprender a se aperfeiçoar. Eu fui homenageada com algumas outras pessoas e o Wesley E eu também fui de foi curioso nesse mesmo. E ele foi nesse evento também. Eu fui, porque, como eu disse, eu vinha fazendo treinamentos agora, voltados a ensinar o meu tipo de trabalho relacionado à gestão. E aí fui para ver o que dava. Tinha uma palestra, falei, vou para São José do Rio Pardo, tô indo em todas as palestras. Uma pergunta, de Guaxupé pra São José do Rio Pardo é quanto tempo? 35, 40 minutos, é bem É perto. perto. Mais É perto perto, mas é daqui. longe. É, Ou seja, tipo daqui tem em que ter São João. vontade. não, Porque... Daqui a São José do Rio Pardo é mais longe do que Guaxupé São José do Rio mas de fato é uma coincidência improvável Pardo. de que nós, em uma cidade que a gente não conhecia, convivesse sem se conhecer ainda por 2 eventos. Porque nesse evento ela foi homenageada, ajudou na estrutura do evento, subiu ao palco em alguns momentos. Só que teve um momento específico onde, parecido com o que acontecia no Walking Together, o palestrante chamou, falou, olha, vocês aqui, vocês perdem muita oportunidade, tem quase 200 empresários aqui, quase todo mundo está vendendo alguma coisa, mas ninguém tem coragem de subir no palco para se vender. Quer ver? Tem 2 minutos para a primeira pessoa que chegar aqui. Ao que ele falou isso, eu já estava na metade do caminho, eu tinha acabado de treinar, Quero falar. convicto, já fui subir no palco e falei por 2 minutos. No mesmo palco que a Jennifer, que eu não conhecia, que já esteve comigo no evento anterior sem eu perceber, subiu e foi homenageada. Eu não lembro bem de ter visto ela, e acho que ela também. Eu lembro de alguém subindo no palco, mas depois que eu fui descobrir que era ele, que eu não tinha prestado muita atenção na fisionomia. E por que a gente tá falando tanto de descobrir que era ele, ou descobrir que era ela? A gente não comentou, mas a gente, além de sócio nos negócios, a gente é sócio na vida, a gente é um casal. Você viu que o coraçãozinho já batia, né? A gente tava se É o empolgando. destino. Exatamente. Bem isso. Por que eu vou naquele evento e não em outro? Não sei, o coração disse pra eu ir naquele. Você acredita que uma coincidência atrás da outra, assim, foi nos aproximando sem a gente perceber. E isso a gente foi descobrir depois, né? Só depois. Aí- Nesse evento, eu tava namorando ainda, era uma outra história, e fui nessa vibe. Poucas semanas depois eu terminei e tava no processo de começar a levar o walking pra Poços de Caldas. Desculpa, pra Guaxupé. Guaxupé. E eu pra Poços. Isso foi no final do ano. Ou seja, não tinha nem Novembro. escola de oratória ainda. Não, Era só o não, Walking muito Together antes. mesmo. A gente só tá contando a história inteira porque acho que o contexto inteiro faz sentido, Sim. sabe? Até pra vocês se conhecerem. Aí, em janeiro, o Fábio colocou nós dois no grupo do Walking Together. Mas também, Existia um grupo de WhatsApp. Não, mas aí... Aí, meu amigo, aí você vê uma mocinha. Aí vai lá, dá zoom na foto. já tô 35, solteiro! acabar de largar, DDD 35, dá um zoom, falou, ué. Já tem um assunto pra DDD puxar. já- tem conhecido por aqui. Já tem um assunto pra puxar em comum. Aí foi engraçado, porque aí alguns meses, né, depois, eu já solteiro, e eu falei, vou unir o útil ao agradável. Eu tava fazendo meu treinamento em Guaxupé, tava bem legal, mas eu falei, imposto vai dar mais certo ainda. Não, mas antes disso. Me lembra. Aí a gente foi adicionado no grupo. Aí a gente conversando, tudo, aí eu falei que ia fazer em Poços e ele ia fazer em Guaxupé. Aí ele mandou mensagem pra mim no particular.
Eu conheço uma pessoa aí de Poços, você pode convidar pra ir no seu Alckmin. É verdade, foi assim que eu comecei a Eu tô dando conversa. uma desculpinha. Vou te ajudar, vou te ajudar. Aí eu falei, legal, passa aí o telefone que eu entro em contato e convido, tudo. Aí o meu Alckmin ia E é ser... assim que o papo de cripto vira um papo de relacionamento. Exatamente. Aí meu Alckmin Together ia ser no começo de junho e o dele na semana seguinte, né? Bem Uma próximo. semana depois. Sem marcar, coincidiu datas também. Coincidiu. Ia ter o primeiro da região, ia ser em São José do Rio Pardo. É. Até então a gente nunca tinha se visto e nós fomos para conhecer o evento em São José do Rio Não, Pardo. mas nisso já estava marcado o seu. E o meu já tinha sido adiado. Sim. Ah, sim. Ok. É. E aí foi adiado porque a greve dos caminhoneiros fez com que, e eu queria Eu destacar adiasse o meu. muito, grava isso aí, gente. Primeiro Walking Together de Minas Gerais foi em Guaxupé. Era pra ser o meu. Porque o dela foi adiado em função da greve dos caminhoneiros. É, o meu ia Primeiro ser foi, por isso que o primeiro foi pra teste. Não, o meu era, acho que ia Pra ser testar, dia o segundo 4. que vale. Que... Pô, é. O meu era, acho que dia 3 de junho, alguma coisa assim, bem no comecinho de junho. Aí foi quando tava a greve dos caminhoneiros, e aí todos os palestrantes, na maioria vinha de fora, não tinha como vir, porque não tinha gasolina. Se vem, não volta. Não volta. Então aí eu tive que adiar, eu adiei 2 semanas, porque até então a gente não sabia. Quanto tempo duraria? E Exatamente. por isso. E aí Minas na foi semana seguinte ia ser O o do walking dele. E, na de- e de- terça e na segunda seria São José do Rio Pardo. Isso, aí segundo foi São José do Rio Pardo e terça foi Guaxupé. Aí a gente foi no de São José do Rio Pardo, ele também foi. E aí que nos conhecemos. Efetivamente. Pessoalmente. Efetivamente, pessoal. Já tinha conversado do Já tinha conversado no palestrante. WhatsApp, tá? é. E aí, para Mas encurtar a pessoalmente, história, a gente começou a conversar, aí eu falei com ela de fazer o treinamento aqui em Pós, ela me ajudou a organizar uma O palestra treinamento aqui. dele, né? Aham. Nada com álcool. Nada com Walk nem com Vox. É. E aí a gente começou a ter esse relacionamento que começou profissional, pensamos os dois solteiros, acabou dando certo. Para encurtar a história, começamos a namorar e hoje nós somos casados. Então o Walking Together casou a gente. É. Mas o Walking Together Walking só Together. existe Walking pra gente together. ficar together pra sempre. É. Mas o Walking Together só existiu porque a Vox apareceu antes. E aí a gente começa essa história assim. E em 2020, final de 2019, quando a gente saiu de um outro negócio que a gente tinha, Não, 2020. a gente comprou em 2019, não? Não, 2020. 2020. Para inaugurar em janeiro de 2021. O Vox. A Vox. A Vox. Aí a gente já nesse relacionamento de alguns anos juntos, a gente queria, primeiro que eu viajava muito como consultor, eu queria ter uma base mais sólida em um lugar só e organizando para trazer a minha vida para Poços. E a gente pensou, falei, que negócio que faz sentido para nós, que a gente possa empreender junto e que tenha propósito, que mude a vida das pessoas de verdade. E aí a gente ponderou algumas opções e a Vox em franco crescimento. Já não eram mais 2 unidades, já eram 30. algumas dezenas. 36 unidades em em setembro de 2020. E hoje são 126 unidades já. Então na pandemia... Pulando, triplica. né? É, Acho que aí a porque o gente- pessoal percebeu que precisa se comunicar adequadamente. sim. Será que é isso? Provavelmente. Na pandemia, principalmente. Reuniões online Foi e muito demanda disso. por oratório. Aumentou bastante a demanda. E aí a gente falou, poxa, um negócio que tem propósito, que está muito legal, é a Vox to You, é uma escola de oratória que ensina pessoas comuns a falarem de maneira extraordinária, a falarem bem, organizar as ideias, e pode ajudar todo mundo. Foi assim que a gente pensou. E aí vem a Vox to You Poços de Caldas. Finalmente, né? Que história comprida que eu contei. Não, mas bem Mas interessante. é interessante. Para entender a Vox U, tem que entender um pouco a história de vocês. É, porque para nós é muito mais do que um negócio, sabe? O fechamento de uma longa história de negócios, de relacionamento. Então, E com a Fechou a missão de conta. transformar a vida das pessoas, né? Sim. Que todo mundo que entra lá, não tem uma pessoa que não muda, é, que não sai Antes dessa história, eu queria saber um pouco a história de vocês com a Vox. Então, por exemplo, o Wesley comentou que ele fez um curso, mas depois vocês, quando vocês fizeram ou tiveram a contratação da Vox como franquia, alguma sim, coisa do gênero, nós nos tornamos franqueados. vocês entraram em um curso lá também? Vocês sentiram que também precisavam de um curso para aperfeiçoar alguma coisa, uma comunicação? O Wesley nem tanto, porque como ele já tinha feito curso, eu não conhecia a Vox. Já fazia o curso e também já fazia É, palestra? professor, palestra. Eu já conheci era a Vox corriqueiro. através dele. E aí, quando a gente compra a franquia, a gente passa por um processo de treinamento.
E aí todos os processos de treinamento que teve eu fiz. Jennifer é uma aluna exemplar da É, Vox. eu É, fiz. top. Fazer um pequeno Universidade adendo aqui. Franqueada. Eu sou aluno da Vox to You. Tô terminando quase Falta um mês. um mês pra terminar o curso. É um ano É. de curso. 10 meses. 10 no meu meses. caso. Ah, É. tá. Tem algumas opções É. extra de 10 meses, é o que o Marcelo tá fazendo. A Ah, gente tá. vai até comentar sobre isso. E é muito legal o curso. Mas o curso traz um ônus também. No segunda aula que eu tive no curso, faleceu uma tia minha. E a pessoa que ia lá falar algumas palavras para ela não compareceu. Aí apontaram pra mim e falaram assim: Marcelo, não tá fazendo oratória? Vai lá falar. É. Aí eu, o quê? Uai, você não faz oratória? Vai e fala. Mas na segunda. Na segunda aula. Gente, mas eu nem conheço muito. Como assim? Eu falo, a sorte. Isso aí. Deus nessa hora colocou um ministro que só tinha atrasado. Mas é mais ou menos isso, né? Eu lembro Isso quando aí é eu igual direito. quando você compra um violão, sua mãe já começa a falar que você toca violão. É, exatamente. É. Comprou o violão, primeira aula, toca uma música pra gente. Faz nem o Chaves, bate com um Calma, caixotinho, assim. Vocês tiveram isso, porque nós falamos assim: vamos comprar uma escola de oratória, vamos começar a ser professores de oratória. As pessoas começam automaticamente a direcionar A esse julgar, lado né? para vocês. É. O julgamento começa a ser mais intenso. Não, é igual você quando você faz direito, mas você não sabe dessa lei? É. É. Tem 14 mil. Não, É. você faz engenharia química, você é obrigado a saber como é que é a composição de qualquer produto. Exatamente. E na oratória é a mesma coisa. Por mais que você Tenso. aprenda a se comunicar, há nuances na oratória, Sim. há momentos, há tipos de orador. E fala, não, fala, gente, faz isso, faz aquilo. Calma, não é assim, ou é assim. Não, não é assim. E eu falo assim, que a gente não é perfeito. Não é porque a gente tem uma escola de oratória que a gente vai ser a perfeição na comunicação. E é importante até lembrar que a primeira aula de qualquer curso da Vox, o tema é, você lembra do tema? Agora deu Só aquela. Né, Naturalidade. naturalidade. Por Naturalidade. quê? Porque você tem que resgatar a sua essência. Se você falar tudo bonitinho, mas ninguém se conectar, Verdade, você é um verdade. péssimo comunicador. Não é falar as palavras mais bonitas, é falar de maneira que as pessoas se conectem com o teu jeito. Então, naturalidade é essencial. Garantir que a sua essência esteja presente na fala. E aí, quando você entende isso, você fala, ufa, não vou ter que ser outra pessoa. E aí fica tudo mais fácil, porque o medo não é de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Não. E a turma às vezes está estranhando, né? Como assim? Eu tenho. É, O que você tem é medo do julgamento, é de falhar. Falhar e ser julgado. Tem não uma é falar, é falhar em público. É, É o que falhar. as pessoas vão pensar quando der errado. E aí, baseado nisso, você vai se fechando e começa a assumir um medo de falar em público. Que é o que você comentou do Walk Together, que às vezes o palestrante falava, quem vai ter que parar de falar aqui? A pessoa fala assim, eu vou me expor pra todo mundo ficar me julgando, falando se eu falo bem ou se eu falo mal. Olha como Mas é que aí ele você fala perde mal. uma oportunidade que você não sabe. Sim. Que podia mudar a sua vida. Profissionalmente falando. E que mudou de vocês. A nossa mudou totalmente. E não só a nossa, hoje já são aproximadamente 200, ou talvez um pouco mais de 200 alunos da Vox, e todos têm uma história bacana para Aqui contar. em Poços. Impostos. Impostos. E 26 É. mil alunos no Brasil 26 inteiro. mil alunos pagados E por todo o mundo Brasil. tem uma história legal, tem uma experiência boa. Isso faz com que a nossa missão como negócio faça sentido, sabe? É gostoso saber que as pessoas gostam de ir lá. Você falou isso de naturalidade, saber quem é pra pessoa descobrir. Você me lembrou um filme que eu tava assistindo antes de vir pra cá, cara. Aliás, é um filme muito bom. Que coincidência. Chama King Richard Criando Campeões. É a história da Serena e Venus Williams, que são as tenistas. Uhum. Não assisti, legal. Vale a pena. Toca nessa questão que você falou da Netflix? HBO. Ah, a gente tem, legal. Vale a pena. Dessa questão da naturalidade e de oportunidade, de uma outra coisa que você falou que eu esqueci. Mas vale a pena. Você falou isso, eu lembrei. De perder a oportunidade. De por perder a não falar oportunidade e o que você falou no filme, principalmente o Will Smith faz o papel do pai delas, ele não se transforma em outra pessoa. Fala, eu sou isso. E tem aquele lado também, né? Que eu acho que vocês também. Eu tava comentando e brincando com vocês, que é. Você tava residente em Guaxupé e foi fazer um curso em outra cidade, 40 minutos dali, mas ao mesmo tempo você tem que se deslocar, sair, vou ter que sair da minha zona de conforto. Então eu tive Uhum. a iniciativa de buscar algo diferente. Sim. E é assim Que é esse movimento, buscar algo diferente. É. Se você quer mudar, se você quer crescer, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. É uma frase, né? É. Dizem que é do Einstein.
Einstein também é o que mais dão frase pra ele, É. né? Nem sei se ele falou tudo isso. Tem umas que é verdade, tem umas Tem que umas não que- é. que colocam nele. Mas dizem que é tolice tentar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, se você não tá satisfeito, tem que se mexer, tem que fazer algo Sair diferente. da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E vocês chegaram na Voxel, sim, eu até entendi. Vamos utilizar algo para transformar a vida das pessoas. Eu acho que fazer com que as pessoas se comuniquem melhor e adequadamente, não sei se muda, não, hein? Você acha que muda? Olha, você é a prova disso, né? Ah, Ó, o boa feedback. resposta. Ó o feedback, ó o feedback. Coraçõezinhos. Não, 2 casais assim agora. No dia dos namorados, pode chamar a gente também, que a gente aproveita. Eu brinco porque assim, Vou ó, pôr um tem vinho duas aqui. coisas que todo brasileiro deveria ter, que é curso de oratória e educação financeira. Exatamente. Sem dúvida. Todo Sem mundo precisa saber se comunicar. Uhum. Não precisa ser um grande orador, mas Não. precisa ter uma noção para se comunicar. Foi o que você comentou, Jennifer. Eu acredito que todo mundo, e aí eu queria que vocês tirassem esse equívoco, se realmente for um equívoco. Todo mundo acha que uma escola de oratória vai fazer com que você se torne aquele grande e super palestrante. Não necessariamente será isso. Muita gente tem um preconceito de achar que é 3P que a gente ensina na Vox. Palestrante, político e pastor. Pastor, padre. Não é a nossa praia. Não é profissional de comunicação. O nosso negócio é ajudar as pessoas comuns mesmo a terem resultados na profissão delas, como era o meu caso, como era o seu caso. A grande maioria dos nossos alunos, apesar de termos alguns políticos, algumas pessoas que querem trabalhar com comunicação, tem pessoas que são no dia a dia desafiadas a falar melhor, para liderar ou para vender a sua ideia, Não, para apresentar um trabalho na faculdade. Exatamente. no auditório, às vezes. para não ser É, um o Trabalho de TCC. conclusão de É. curso. Gente, você falou em TCC, eu lembro uma vez que eu estava assistindo TCC, a pessoa que estava apresentando, gente, mas ela suava a mão. Tinha É. até um rolinho de papel higiênico ali na mesa dela, tanto que ela secava. É triste de É ver. triste de É ver. triste. Porque apesar de o que eu acabei de falar aqui não é medo de falar, mas a crença das pessoas é que seja. E por isso, o medo mais comum citado numa pergunta aberta no Brasil, qual que é o teu maior medo? É falar em público. Esse medo, ele é o maior, e o segundo maior medo, É morrer. morrer. As pessoas lembram intuitivamente de falar em público, ao invés de lembrar do medo de morrer. Uhum. Cara, Então, é eu- um problema de muita gente. Falando de mim, tipo assim, eu não tenho problema de falar em público, não tenho essa vergonha, mas eu não sei se eu transmito a mensagem. Até porque eu falo sem parar às vezes. O Marcelo, coitado, a gente até trabalha junto, tem dia que ele me ouve 4 horas seguidas, na parte da tarde. É, tem muita gente que procura a gente que não é tímido, que não tem medo de subir no palco, mas falta técnicas. É, são vários motivos É, para são procurar vários recursos. motivos. Então, Às vezes aprender a tirar o vício de linguagem, que tem muita gente que tem o é, o Né. tipo, é. acho que o tipo- então, De Começar com 80 bom. palavras, 49,5 é Tipo tipo. É, tem muita gente que tem esse vício. Aí tem muita gente que tem o ok o tempo inteiro. Tem muita gente que não sabe como terminar um discurso e fala, é isso, no final. E aí você faz uma boa apresentação e no final fala, ah, eu acho que era isso. E aí tira todo o brilhantismo daquilo que você falou. Conseguir eliminar essas palavras são técnicas que te ajudam a ser mais claro e mais convicto. E as pessoas respeitam mais o que você está falando, simplesmente porque você fala com mais convicção. modulação de voz É, falo da importância de modular a voz, como faz diferença. faz muita diferença. Uma pessoa que fala muito pra dentro, muito sem entusiasmo, ela é monótona, monotom. Vem daí. Se você aprende a ter os nuances na fala, sua fala fica muito mais interessante. E as pessoas vão prestar mais atenção. Percebe? Faz sentido. Vocês se Modular- sentem. Na hora que você estava comentando isso, eu fiquei viajando aqui numa pergunta que é: vocês se sentem compelidos, às vezes, a falar em público em momentos em que. Agora trazendo mais pro pessoal. Que não que quer. vocês não gostariam, porque a gente também tem dias ruins. Tem dia que você tá querendo ficar de boa. E aí, não, vai lá falar. Você... Mas eu vou te falar um negócio, acho que os dois são exibidos, sabe? o dia que eu não quero falar, eu falo pra caramba. É, a gente é bem Bem tranquilo em relação a isso. às vezes acontece assim, é comum, a gente sempre vai, não tem nenhuma dificuldade em se posicionar. Mas ou acontece estar- às vezes empurrarem muito essa responsabilidade pra vocês falarem. Acontece. Acho que toda hora, né? Sim, É. é. Acho que toda hora. Porque Incomoda puderem. ou não? Não, Não? Não, eu tiro de letra também, porque a gente gosta e é o nosso trabalho, tanto como professor quanto como empresário, a gente tem que estar, de fato,
se vendendo, se posicionando em todas as situações. O Fábio já tá doidinho pra E falar. acaba né? sendo uma propaganda pra você. É. Não vai lá Sim. falar, não. Pô, É, Sim, tá fazendo, querendo ou não, fazendo marketing. tá fazendo um marketing, é verdade. exatamente. E Então não temos assim, problema, não, por os mais dois que a são gente bem é pego de surpresa, às vezes, é o que eu falo. Ninguém é perfeito. Se eu for lá errar, tudo bem. Eu corrijo, continuo. Às vezes a pessoa nem percebe que eu errei porque eu não sabia que eu ia falar, e daí eu continuo de onde eu parei. Então eu também não tenho problema nenhum. Durante o curso, o Marcelo contou pra vocês que ele nunca errou. Aliás, ele errou uma vez, né, Marcelo? agora. Fala Ah, agora. Marcelo, como assim? É, Teve uma vez que falei pro Ciro isso, ele já confessou isso? um Não, lance né? de Não. humildade suprema minha. É, Teve no curso lá na Vox, eu só errei uma vez. E quando? Foi aquela que eu achei que eu tinha errado. Na verdade, eu faço. viu? Isso é a minha vida. Ah, Na minha professor- vida. O professor Girafales também falava isso. Exatamente. É, uma referência que eu sei. Quem Aí, assistiu viu? já, Viu? Alguém sabe a referência. professor eu não tinha Girafales. captado essa referência. É, eu sou fã de Chaves desde sempre. Eu não Parou contava de passar. Nossa, eu falei, nossa, muito Eu sei. boa essa frase dessa É, expressão que ele usa. foi o único erro que o Marcelo cometeu lá. Exatamente. Um bom aluno, curso surtindo efeito. Boa. Eu queria ver com vocês uma outra questão importante, que é em relação ao curso propriamente dito. Vocês estavam comentando, e eu comentei que eu faço um curso que tem uma duração de 10 meses. Uhum. Não, 10 meses. É. 10 meses, você falou. Mas tem outros cursos lá. Tem. Como é que funciona isso? Claro. Tipo, depende do perfil da pessoa, depende da disponibilidade de horário, Depende do seu trabalho. de quanto a pessoa é Exato. travada. Realmente. O Principalmente. que mais aparece também de dificuldade lá? Pessoa travada? Aparece de todo tipo. É, de todo tipo. Mas quando você pergunta, a pessoa falar, porque eu tenho vergonha de falar em público, a maioria, eu vou falar que 80%. Mas um outro perfil muito comum é esse perfil que quer começar a aparecer mais. Nas redes Ah. sociais, principalmente. As pessoas que têm medo de, quando Tem liga a percebido, câmera, nos últimos clientes nossos, tem mais esse perfil. Falando, nossa, eu queria fazer live, mas eu não tenho coragem. Ah, eu vou fazer o vídeo, eu tenho que fazer que 10 quando vezes o liga a mesmo câmera vídeo. tem aquele Efeito REC. Que isso? É você funcionar bem no offline, mas quando vê o REC, quando vê a Trava. câmera gravando, você trava. Ah, Por exemplo, um amigo seu que você convida para vir para cá, você conversa com ele normal, ele tá nas rodas de amigos conversando normal, só que vê que ligou a câmera, ele já trava. Ele vira outra pessoa, ele começa a suar então esse é frio. o termo que eu uso pra galera que foge da gente, Marcelo. Efeito REC. Mas até É, para as pessoas que vêm. É. Você vê, às vezes, no comecinho da conversa, a pessoa tá mais tensa, depois Mas ela vai também- se soltando. Mas também, tipo assim, a gente dá aquele aviso, ó, pode conversar normal, que você até esquece que tem câmera. Às vezes isso ajuda. O podcast tem essa capacidade, É. né? Eu tô É. aqui falando e em vários momentos eu esqueço que tem 3 câmeras olhando pra mim aqui. É. Tô tocando a conversa com vocês. Agora, pegar o celular e gravar é uma dificuldade de muita gente. É difícil. É difícil. E às vezes a pessoa até faz, mas ela demora muito pra fazer. E a gente ajuda ela a ter mais produtividade. Que ela vai fazer de primeira. Em pouco tempo ela vai conseguir organizar melhor as ideias dela para poder ter o contato visual com a câmera do telefone, porque isso é importante, modular bem a voz e organizar bem as ideias. Tem técnica de retenção de atenção, porque às vezes você até fala, mas não fala de um jeito que as pessoas queiram ouvir. Então, aprender a fazer isso na internet faz diferença, porque gatilhos de atenção faz com que a pessoa queira te ouvir por mais tempo. Tudo isso a gente aborda lá. Mas respondendo sobre a duração dos cursos, ela é muito baseada nisso. Que é quanto tempo eu preciso fazer? Depende. Você se considera uma pessoa extremamente tímida ou pretende trabalhar com isso? Qual é a distância da onde você está para onde você quer ir? E a partir daí a gente te direciona para um curso. E a outra ponta que precisa ser analisada é: você está disposto a investir 10 meses da sua vida para melhorar a sua comunicação? Tem gente que não quer se comprometer durante muito tempo. E aí escolhe um curso mais curto. Ou tem pessoas que querem um resultado para agora e aí faz o mais curto, porque já tem um resultado e depois migra para o mais longo. O mais longo é 10 meses? Esse é o mais longo, 10 E meses. o mais curto? Um final de semana. Um final de semana só. 16 horas. É. E agora, É um dia ou são 2 dias? 2 dias. 2 dias. Sexta e sábado? das 8 Sábado às e 18, domingo. sábado e domingo. Ah, tá. A gente fez um no final de semana passado. Das foi bem 8 às legal. 18? Das É. 8 às 18. Então, Horário desde o de intensivo, que vai te ajudar a resolver vários problemas ali, e imediatamente, na sexta você fala de um jeito, na segunda você já está muito mais confortável para se comunicar.
Só que a repetição, fazer um curso mais longo, vai fazer com que esse comportamento se funda na tua personalidade. Por isso a gente recomenda sempre que possível o 10 meses ou pelo menos o de 3. A gente tem um de 12 encontros de 3 horas e meia, onde a gente 42 horas. Exato. E a gente consegue, com esse curso, garantir uma transformação em que você não esqueça daqui a pouco de ter aquelas técnicas. Porque você vai ter repetido tantas vezes que ela internalizou. E é legal falar do método também, né, Jenny? Mas só para complementar, esses do final de semana a gente recebe muita gente da região. Porque Durante a semana é mais difícil, é mais difícil e deslocamento. vir toda semana, né? Então é mais difícil. Então, a gente já recebeu gente de Aguariúna, já recebeu gente de Juruáia, gente de Gospé, gente de Botelho, gente de Espírito Santo Pinhal. Então tem várias Nossa, já veio pessoas. até de Jaguariúna, de É. longe. Ó, Espírito Santo do Pinhal é o Marcelo, É. meu xará, que tá na minha classe, inclusive. Ele São viaja poucos, toda deles. semana. São poucas as pessoas que se dispõem a estar vindo toda semana durante 10 ou 3 meses. Então, aí, para a pessoa ter alguma técnica, ela vem e faz esse de 16 horas. Eu até comentei com ele, falei assim, pô, eu acho você mega guerreiro, porque É. durante 10 meses você se deslocar Uma vez toda por semana. semana. E vem com brilho no olho, né? É. Entusiasmado. Ele Felizão. vem Querendo falar. Ele quer falar, Não, ele tá amando, né, também, né? A gente já tá entrando naquela fase de final de série. Vai Em que pra você tá, frente. né, tem 10 temporadas, 20 episódios cada temporada, você já tá na 10ª temporada, 8º episódio. Você sabe que já tá Já tá acabando. quase, É. enfim. Já começa a ter saudade, Tem né? isso. A gente já tá nessa fase que a gente começa a entrar na fase do saudosismo. Fala, já tá acabando. Lembra a primeira vez que eu não É. consegui falar? É, O que também é muito bom. E que também traz um outro ponto, que eu acho que isso é pra vida, só que as pessoas elas se confundem um pouco. Fala assim, vou entrar no curso de oratória, fiz o curso de oratória, acabou. Não acabou. Não. Seu aperfeiçoamento profissional e Pelo pessoal contrário, Vai ficar começa pro resto da tua eterno. vida. E da mesma forma, não só desenvolver a oratória, desenvolver todas essas outras deficiências que a escola não ensina. Por exemplo, educação financeira. Porque são coisas que são essenciais para a nossa vida e que, infelizmente, o sistema não nos prepara. Acaba que a nossa escola, o nosso ensino tradicional, ele te prepara para ser um robozinho. Para trabalhar e obedecer ordem, mas ele não te ajuda a ter a criatividade para empreender, a ter a habilidade de se comunicar ou até o conhecimento para investir. E tudo isso acaba fazendo diferença no tipo de mundo que a gente vive hoje, não? Eu imagino que vocês, falando sobre criptomoeda, conseguem ajudar muita gente com uma obrigação que talvez seria do Estado, de dar consciência para as pessoas, e como eles não fazem isso, existe essa oportunidade para que exista o Papo de Cripto e a Vox2U, que resolve problemas que, infelizmente, o sistema não conseguiu resolver Sim. por si só. E eu, durante a minha graduação inteira, e a escola inteira, eu não lembro um professor que ficou 2 minutos conversando com a gente sobre oratório. Não tem. Você vai apresentar um trabalho lá na frente? Deixa eu dar umas dicas para vocês. É. Faz isso, anda aqui, olha ali, tal, tal, Simplesmente tal. vai. Simplesmente vai. E aí a E pessoa te que cobra consegue sem te falar, ensinar, né? não. A Cara, pessoa consegue falar melhor é ótimo, a pessoa que não consegue falar melhor vai cada vez mais ficando pior. Porque vai Porque trazendo vai um trauma. né? na Tem minha muita época, gente não que sei, procura alguém falou de oratória, mas não sei se foi aluno ou professor. Pra ser sincero, esse assunto surgiu uma Uhum. vez. Mas surgiu você com acha que- técnica, ou surgiu, tem que precisar de oratória, né? Não, surgiu tipo assim, rodinha e falava, alguém comentou que tinha problema em falar em público e alguém falou de oratória, mas eu não sei se era o professor ou aluno que comentou. Mas Mas não, esse deu, assunto não deu surgiu. dicas. Não. Só- Só comentou, citou. só citou. Só estou que Ah. precisa E- ter curso de E oratória. você não acha que se Isso. tivesse uma disciplina no ensino médio que ensinasse a falar melhor, a se comunicar? Poxa, porque não só pela questão. Cara, se você for pensar nisso, vai até mais longe. Se você for pensar o que tem que mudar no ensino médio, você tem Mudar tudo. Começa escola de novo. não se comunica com o mercado de trabalho, É, nem não, faculdade. não Você tem mesmo. que mudar tudo. Não se comunica com a pessoa. Também. Mas Porque os oratória não é três. nem parte, pra mim, é profissional. Pra mim, oratória é comunicação pessoal. Não, sim, A também. gente brinca assim, o que interpessoal. você mais faz no seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Você se comunica. Sim, sem dúvida. Você acorda já comunicando, e não necessariamente a comunicação verbal. Sim. A comunicação não verbal também. Comunicação por sinais, Exatamente. expressão corporal, tudo isso. Exatamente. E tem até uma teoria que eu acredito que ela fala bastante sobre a importância dos gestos e das expressões corporais. Quando você usa ele, você complementa muito a tua mensagem. Então a gente não ensina só a falar.
O conteúdo, ele representa 7% do sucesso da comunicação. As palavras. 38% é a modulação de voz, o tom de voz, a velocidade da fala, o ritmo verbal. E os outros 55%, gestos e expressões corporais e faciais. É muita coisa. Então, às vezes, você até fala as palavras certas e você fala, poxa, mas não tá dando certo. Por quê? Porque você não está conectando usando todos os artifícios. Modulando, conseguindo organizar bem as ideias, mas também tendo uma vivacidade no jeito de falar. Trazendo para o seu corpo o gestual importante. Às vezes você está transmitindo com suas expressões que você está tímido, que você está nervoso, que você está ansioso. Mesmo que você fale que está feliz. O seu corpo grita enquanto a sua voz fala. Eu lembro que eu acho que a Interessante. Jennifer mesmo Frase bonita. comentou um Não dia. é? Faz sentido. Faz sentido. Não sei se foi você, Jennifer, comentou, se foi o Galo. Quem que é 7 segundos. É o professor lá também. Ah, da é boxe. os 6 6 segundos. segundos. 6 Ah, segundos Iniciais. iniciais. É a regra dos 6 segundos. 6 segundos. E agora essa é a parte que o Ciro fica curioso e a gente não conta. A gente Exatamente. Só toca a conversa normal. Vai continuar conversando. Ciro, Vou 6 perguntar dentro de segundos. 6 segundos o que é. Boa. Não tem a ver com o Não tem a tempo ver. da pergunta, mas Não. tudo bem. Tem a ver com o que a gente estava comentando. Errou. Entendi. É que hoje em dia a gente fala, né, que o tempo é muito importante, principalmente quem tá nas redes sociais. Então, se você quer chamar a atenção de alguém no Instagram ou até mesmo aqui no canal, os primeiros 6 segundos são primordiais, porque é ali que a pessoa que está te assistindo vai tomar a decisão, se ela vai continuar assistindo ou se simplesmente vai passar. Falando em Próximo teoria, vídeo. é a teoria de que os 6 segundos podem te dar 6 minutos de atenção. Se você for efetivo nos primeiros segundos de um conteúdo, por exemplo, as pessoas vão se prender e vão decidir te dar atenção. E aí você pode manter a atenção que ganhou. Agora, se você não ganhar, gastar os primeiros segundos falando, oi pessoal, e aí, bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? Imagina um store em que os 6 primeiros segundos não falou nada com nada. A Ele pessoa não te passa. conecta. A pessoa já tá lá no terceiro bolinha de novo. Agora, se você chega e dá agora a técnica dos 6 segundos, punch. A gente chama de punch uma técnica de introdução de discurso que começa de maneira impactante. Porque aí naquela primeira frase... Teve essa aula. Spoiler. Parou, acabou. Ele vai ter semana que vem. Na verdade, eu vou chegar na aula já sabendo, então vou ser melhor que os demais. É porque tá gravado, você vai poder assistir de novo. É Ele verdade. vai reforçando, tá vendo? Mas é Não basicamente explica isso. muito. É uma técnica que te ajuda a começar de maneira impactante, contundente, para todo mundo falar, ué, caramba, que legal, vamos prestar atenção. É isso. Quem tem essa habilidade de começar de maneira contundente, ela ganha a atenção das pessoas. E a partir dali você vai aprendendo técnicas para manter a atenção das pessoas. Para contar uma história com começo, meio e fim bem organizada e que garanta que as pessoas se lembrem do que você falou. É isso que a gente faz lá na Vox. No YouTube tem as anúncios, né? Que contam 5 ou 6 segundos, e aí depois você pode pular. Nossa, eu só fico no pular assim, ó. Então. Mas Desesperado, dependendo do que do seja. que seja. Mas quando é uma coisa que te chamou a atenção nesses 100 segundos, você não pula. Tem Pulo. chance. Não, pulo. Eu não assisto anúncio. Mas assim, a maioria dos vídeos hoje, principalmente do Instagram e do Facebook, primeiro ele te conta uma coisa super interessante que acontece no meio do vídeo, para depois contar a história do vídeo. Exato. Isso é o punch. É conseguir pegar o momento onde você tem mais chance de conectar, e tem gente que já apertou 82 vezes o pular e tudo bem, vai acontecer. E o Marcelo tá porque já faz isso já. É o canal de educação financeira, gente, quem não sabe. O Marcelo assiste lá. Ó, que legal. Já faço os punchzinhos. Boa. E você vai aprender que tem 5 tipos de punch que vai fazer a diferença Essa técnica ainda não tem. na tua estratégia. Tá sendo meio que por... Estilo. Até É. mesmo pelos feedbacks que a gente dá, Sim. né? A gente dá o mesmo feedback antes até de ensinar a técnica para vocês já ir melhorando cada vez mais. É bem legal. É muito do que a gente... O Fagner mesmo fala. E eu voltando um pouco ao que o Wesley comentou, ele fala assim, Marcelo, quando a gente começou a gravar, custava, hein? Vai tirar leite de pedra. Agora você já tá fluindo mais a Faz conversa. quanto tempo que você começou a gravar? O Chaves ou o podcast? Não, ele. O Chaves. Desse Então o ano? podcast começou primeiro? Podcast começou primeiro. Eu achei Eu que gravei fosse o uns contrário. episódios anteriores. Ah, tá. Outubro, novembro. Foi quando É. você começou em novembro, né? E aí ele comenta que ele destaca e percebe minha evolução.
Ele falou assim, nossa, Marcelo, nos primeiros você tava mais tenso, mais duro, errava muito. Parava pra respirar demais, sim. Os últimos tá sendo tudo one shot. Ó, que legal. Vai Às embora. vezes faz um detalhezinho ou outro, mas você corta e já continua. É. Então, Não, ele falou assim, e é bom o de Wagner é o ouvir esse maior feedback. agradecedor, se é que existe essa palavra. Mas a gente vê sua evolução na O Wagner na falou até aula que vai também. depositar um 13º lá já, de tanto que valeu a pena pra ele. É. Pagar mais uma mensalidade. Falou. Mas na aula dá pra ver nítida a evolução. Sua evolução é de outros alunos Sim. também. E você que tá lá, você vê a evolução das outras pessoas É. também, né? É impressionante. E mais do que a evolução da oratória, é a evolução da autoconfiança. Eu ia falar esse ponto. Não é legal? Você olha pra pessoa e fala, gente, a postura mudou, a pessoa te olha com convicção, ela tá mais convicta de si mesma. Isso é um bônus do curso, que nem é uma promessa nossa. Mas a gente vê isso em todos os alunos. É muito legal. Sabe por que isso acontece? Imagina qualquer profissão. Se você tem domínio sobre o que você faz, você se torna mais confiante. Confiante, exatamente. E isso significa também dizer para oratória, porque a pessoa que está lá, está treinando, eu falo assim, eu vou ter que conversar, sei lá, ali. Eu estou preparado. A pessoa já chega de peito aberto. Vou ter que fazer o brindezinho, já estou preparado. Vou ter que qualquer coisa, ela já está preparada. E isso automaticamente faz com que ela confie mais no que ela faz. A E é gente muito- vê- O oposto disso acontece também. Em que Como sentido? assim? O cara chega lá como se fosse, tipo, eu falo bem, cara, quero melhorar alguns pontos, mas na verdade o cara é só inconveniente. Certeza. Acontece. Tal. Acontece bastante, você quer saber. Aí o cara quer que tem que ensinar você. Fala assim, eu entrei É. aqui achando que eu falava bem, mas eu vi que eu não falo nada A bem. gente ouve muitas histórias, Aí eu sou um desses. Eu achava que eu falava razoavelmente bem quando eu entrei. Seu segundo erro. mas esse. Esse foi o primeiro, então. Eita. Mas esse ainda é o bom ainda, vocês querem saber. O complicado é o que não adquire consciência de que erra. Precisa. E é um erro muito comum. Não de oratória, de escutatória. O cara é bom pra falar, mas ele quer falar sozinho. Ele não participa, não deixa a conversa fluir. Então, esse tipo de pessoa é o inconveniente. E é difícil dar essa consciência pra ele. Que quando ele entende que a habilidade de comunicar depende da habilidade de ouvir, de prestar atenção, de estar focado no momento presente, ele vira outra pessoa. Porque ele começa a respeitar o direito do outro falar. E é isso que faz a diferença. Ouvir na essência. Aprender a ouvir para Você já depois se teve essa comunicar. Já tive essa aula. Essa aula eu já tive. Essa tá sossegado, né? Essa eu já sei. Eu já sabia antes, porque eu não errei, então eu já sabia. E a dinâmica? A dinâmica dessa aula pode dar spoiler, não? Pode fazer isso. Pode. Turma vendada para poder Ah. se concentrar nos ouvidos. Porque as pessoas acabam nesse nosso mundo doido, vivendo aceleradamente. Só ver. Elas só veem e são sempre estimuladas para fazer outra coisa ou para pensar no daqui a pouco. Então, nessa aula de ouvir na essência, a gente ajuda ela a ter essa consciência e a destacar e aguçar os ouvidos para viver o momento presente. Eu diria que você destaca, no caso, é concentração. Concentração. Porque você Além da tira um capacidade sentido. Pra mim destacou a confiança. Também. Porque eu sou um cara muito desconfiado dos outros. Eu não. Você faz? Não, deixa que eu Você olho. desconfia de mim, cara. As expressões faciais, ainda bem que Você você foi não fez as vendado, aulas, né? Marcelo? Fui Sou vendado. E isso Na foi uma foto eu- grande dificuldade. Eu fui o vendado. Então eu tinha que escutar a pessoa dizendo, e eu falava assim, mas eu. Vai reto, eu. Ai, que bom. Reto? Ai, que vontade de ver, né? Ou colocar a mão, não tô confiando que ele tá me indicando o caminho correto. E eu percebi que o meu grande ponto também, além da escuta ativa e na essência, é também confiar. É. Eu sinto que eu preciso abrir mais a possibilidade de confiar no Abre ser o humano. coração, cara. É. Eu sempre fico com um serãozinho de. E é bom que você deu um exemplo a nós do que a gente falava agora há pouco. Que a gente, às vezes, é difícil explicar das outras coisas que acontecem quando você decide seguir esse método. Como você disse, a dinâmica é de escuta ativa, mas despertou em você uma outra coisa que Outro eu preciso sentimento, confiar né? mais nas pessoas. Então esses são os bônus que é difícil até de medir as coisas que vêm quando você começa a seguir esse método, que é totalmente cheio de dinâmica, né, Marcelo? É prático. Sim, Você sabe quantas dinâmicas você já fez lá até agora, não? muitas. Chuta. Ó, Questão 2 da prova, hein? eu vou chutar mais de 180. São 120 dinâmicas no total. 120? 120 Você tá dinâmicas. querendo Vai mais ter mais uma vez. É. Repetir algumas. Técnica, mais de 100,
150. Cento- São Cento- É, 150. você tem razão, 150. É, Eu 150. falei 180, mas Não, nós acertamos, assim, na chutando, média nós porque- dois acertamos, né? 120 mais 180 dividido por 2 deu fechou. certo. 150. Na verdade, a gente não erra, você percebeu? É. Acho que só gente- eu quero nesse podcast. Só tem pérola minha no canal, tô lascado. Boa. Ai, É muito ai. prático. 90% da aula é prática. Você vai estar subindo no palco, sendo filmado, ou fazendo dinâmica em grupo, individual. Então, a todo momento, a gente te desafia a praticar a Fala técnica bem. daquela aula, né? Cada desafio é Cada sempre pra te pega- tirar da zona de conforto. Sempre pega de surpresa, né? Você Dessa acha que última não aula pode foi inovar? legal, Pode né? inovar. Essa última aula foi legal, né? Que Rótulos, celular. Vimeo. Essa não- Essa não pode. essa não- Essa, só se você Quer for saber aluno da mais? volta. É, Voto Ah. Essa é uma outra técnica que é a técnica de reciprocidade e antecipação, não? sim. Onde você mostra um pouco, gerando o interesse em saber mais, você antecipou o conteúdo e você, por ter tido acesso a uma parte do conteúdo, quer ser recíproco indo lá conhecer mais. Você tá muito de venda. Reciprocidade. É. Estão usando outra linguagem. Boa, É. Você viu? Sujeito e objeto se comunicam. Muito bom. Temos um monte de coisa que acaba se fundindo ao longo do curso. Gatilho mental é uma delas. Sim. Que todo mundo no marketing digital fala muito sobre gatilhos mentais, mas são técnicas de comunicação. Então, nosso Você já curso teve essa aula também, né? Já. ensina por outro motivo, que é isso que a gente está falando. Escassez, urgência, a Reciprocidade. reciprocidade. É uma das aulas do curso que o Marcelo está fazendo. Sim. Sim. Agora vamos imaginar. Agora, Pode falar. como você é bonzinho, hein? Lá vem. Muito bonzinho, muito bonzinho. Imagina alguém que não fez o curso ainda e que talvez um dia venha fazer, mas já quer começar a se comunicar adequadamente num ambiente pessoal. Claro. E depois a gente pode até pensar num ambiente virtual. Tem algumas coisas que vocês poderiam já adiantar para essa pessoa? Ó, faz isso, caminha dessa forma. Isso já vai te ajudar muito. Um pré-curso. Claro que não é um curso. Sabe aquela dicasinha de internet? Claro. Claro que todo mundo sabe que isso é nada perto do todo, Sim. mas já é alguma coisa para a pessoa falar assim: ah, entendi. A gente estava brincando, mas nós fazemos questão de compartilhar ao máximo o nosso conteúdo, porque É vasto. e quanto Então- mais as pessoas se comunicarem bem, melhor para todo mundo. Você podia dar dica de apresentação efetiva. Essa é boa. Essa é boa. Tem uma dica que eu sempre falo que tem a ver com estruturação de ideias. Quando às vezes é muito comum você ser convidado para fazer uma apresentação sua ou para vender o seu produto num evento, como o Walking Together, por exemplo. E aí você não sabe o que falar. Ah, você vai subir para divulgar o seu podcast. Por onde começar? O que eu falo? É uma O que eu vou dúvida fazer? que muita gente tem. Eu gosto sempre de ensinar o seguinte: tem 3 passos que ajudam bastante. O primeiro é começar pela dor. Ao invés de falar sobre a solução que você oferece, começa falando qual que é o problema que você resolve. Então, você poderia começar assim: muita gente não sabe onde procurar um conteúdo de valor na internet. Tem muita coisa na internet, mas pouca coisa que de fato seja interessante. Uhum. Trabalhou a dor. Anota aí. Trabalhou a dor da Vou rever o pessoa. vídeo. Aí você A anota. pessoa começa a ficar curiosa. Sim. Falou, realmente, tá difícil achar conteúdo bom. Pois é, e quando você acha conteúdo bom, eles querem te cobrar. Esse não é o nosso caso. A solução, segundo passo. Comecei pela dor, caracterizei bem e criei identificação. A solução seria ter acesso a um conteúdo que seja denso, não 15 segundos, mas uma imersão em conteúdos relacionados à educação financeira e a histórias inspiradoras, por exemplo. Segundo ponto é a solução, mas a solução pode ser genérica. O terceiro ponto é a vantagem competitiva. Aí você vai trazer pontos de destaque do seu produto, do seu serviço ou da sua pessoa. Então, mas não pode ser qualquer conteúdo, tem que ser um conteúdo que de fato seja de pessoas que conhecem do assunto, de pessoas que estão preparadas para transmitir o melhor conteúdo para vocês. Querem saber mais? Conheçam o nosso podcast, o Papo de Cripto. Ao invés de começar e falar, ó, eu sou Do papo de do cripto. Papo de Cripto e não tem nenhuma expectativa mais relacionada a isso. Dor, solução, vantagem competitiva. Anotou? Só depois. Então, essa é uma técnica de estruturação de ideias que a gente ensina nas primeiras aulas para que você saiba se apresentar, mas de uma maneira completa
E funciona para tudo, gente. Você tem uma padaria, pensa aí, qual que é a dor, qual que é a solução A da sua dor é a padaria? fome. É, mas às vezes não é a fome, às vezes na padaria o problema é a localização. Ou é. A padaria limpinha. Exato. Também. Você pode caracterizar assim, fala, quem aí já foi numa padaria e que teve curiosidade para saber se de fato era higienizada, era bem limpa? Pode ser uma dor, um ponto de identificação. E outra coisa, os preços das padarias quase nunca são justos, é outra dor. A solução é numa padaria onde você veja o processo de produção acontecendo para ter certeza de que está limpo e saiba que os preços são os mais competitivos da cidade. E aí a nossa padaria consegue oferecer os melhores preços porque a produção é própria. E graças a isso eu tenho uma margem onde eu consigo oferecer o melhor preço e os produtos mais bem feitos da cidade. Quer conhecer? Percebe? Fica fácil, Fagner, quando você usa essa estrutura. A dor, depois a solução Tem vantagem e competitiva. depois a vantagem. Mas para continuar ensinando um pouco mais, Jennifer, fala um pouquinho dos pilares, do que a gente fala que é base de falar bem. Os pilares da oratória, a gente já falou que um que é a naturalidade. Então, seja você mesmo, não queira inventar, não queira falar difícil, palavras difíceis, porque isso vai tirar a credibilidade que você vai passar na hora de falar. Então, seja você. O segundo passo é ter os gestos condizentes com aquilo que você está falando. Então, gestos, postura e expressão corporal. Evitar a mão no bolso, evitar Braço cruzado. desinteresse com a sua postura, sabe? Garantir que a tua postura Isso também complemente. depende muito de um contexto, né? Mas falando a grosso modo, ao contexto num geral, evitar esse tipo de postura. E também contato visual. Porque você falar olhando e distribuindo o seu olhar para aquelas pessoas que estão te vendo, faz toda a diferença. Porque você vai se certificando do que aquilo que você está falando está fazendo sentido para elas. Esses são os pilares da oratória. Contato visual é tudo, gente. Às vezes você está numa palestra falando com muita gente, e aí tem muita gente que ensina errado. Fala, não, é só você olhar lá no fundo da sala que você não vai ver ninguém e vai Muito aparecer. comum. Muita gente fala isso, não? E a verdade é que se você está olhando no olho da pessoa, você está tendo a oportunidade de ter o feedback dela. E faz com que pareça uma conversa. Você está batendo um papo, conversando com as pessoas e trocando olhares. E se a pessoa não está entendendo, você sabe que você tem que explicar de um outro jeito, pela expressão facial dela. Se você evita o contato visual, você se perde com mais facilidade. Então, trabalhar, olhar no olho das pessoas, interpretar a reação delas é fundamental. A questão é quanto tempo olhar. É isso que eu ia comentar, né? A coragem de uma pessoa só fica desse Não, graus, que não para de olhar pra mim. Não, é igual eu Palestrante falei. falando pra você, aham. Aí ele não para de olhar, só meu Deus. É igual eu falei, Tá distribuir. Se você tem uma plateia, você tem que distribuir os olhares para todos eles, não focar só em um e não ancorar só em uma pessoa. Para Senão facilitar, aquela pessoa vai se sentir constrangida e as outras pessoas vão se sentir excluídas, porque ela tá falando só com você. Exatamente. E Só vai gerar desconforto. Exatamente. Fica chato, né? Pra Imagina. É. O tempo inteiro aqui, essas 2 horas, eu olhando dentro do olho do Aí você, Ciro. como Eu se eu ficar não aqui existisse, 2 horas, né? Marcelo, eu olhando no olho do Ciro, com certeza o Marcelo vai ficar com ciúme. Sim, porque Sim. faz parte das conversas. É. Também tá aqui, né? Exatamente. Então essa é a ideia. E a regra para facilitar tudo isso é por quanto tempo eu tenho que olhar? Tempo suficiente para ter feedback. Para sentir que a pessoa te olhou de volta, reagiu, balançou a cabeça, falou, opa, tá comigo, mexeu a sobrancelha, e aí você vai distribuindo o olhar por tempo suficiente para ter feedback. Ela te olhou de volta, olha pro próximo e vai conversando e mantendo contato visual. Mas como vocês comentaram, é com naturalidade. Sim. Pode ser. Não. Aí, O que é isso, gente? aí é só Não. O que ele tá fazendo? E lá na aí no Vox. truco é bom fazer isso. E lá na Vox a gente vai ensinar, através das dinâmicas, como fazer isso. E haja dinâmica lá. Essa dinâmica que o Wesley comentou agora da padaria lá e tal, é o tipo de coisa que eles colocam lá. Fala assim, agora você tem que fazer isso com Vendo a isso. sua ideia. Conta uma história e fala, faça. Entendi. E Te aí tira você da vai zona lá de e faz. conforto. Exatamente. Não, te tira da zona de desconforto, né? A zona de conforto é um lugar bom. Não, então, Não, vai então, te te tirar da zona de conforto para Não, uma da zona de desconforto, desconforto. Da de desconforto? É algo que você tá desconfortável. Então, Te coloco num desconforto, te tirando da zona de conforto. É porque pra mim, hoje em dia, os conceitos de conforto e desconforto trocaram.
É por isso que eu tô aqui. É o famoso zona de conforto e desconfortável. por exemplo, você fala. Por esse lado até vai, por Vamos exemplo. fazer uma comunicação adequada Sem aqui. desconforto é algo bom. Sim. Sim. Então, ele tá te tirando dessa zona, que é bom, pra te desafiar uma zona que você não tá acostumado. Que é Ah, pra desconforto. você- Então, você exatamente. pode levar o conceito de conforto pro desconforto. Eita. Agora me deu um nó na Acho cabeça. que O que tem nessa água aí, gente? Aí você Ainda volta. bem que eu Você ainda não bem pode que essa levar o água eu não conceito de bebi. conforto pro desconforto. Não, então, é que você vai sair da zona de conforto. É Da o sua- desconforto. Não, você vai sair Porque da o problema é falar em público. Então você se sente desconfortável, não confortável. Por isso que você vai entrar nessa zona de desconforto. Não, aí você aprendendo, você vai entrar na zona de conforto. Depois. Depois, mas você não aprendeu ainda. Depois, perfeitamente. Não, exatamente, é que você não aprendeu. O Então, nosso trabalho é te deixar confortável para falar em público. Justamente, porque você falando em público antes do curso, você tem um desconforto. exatamente. Exato. Mas é que às É isso. vezes, Então. no próprio curso, você tem uma zona Nós de estamos falando a conforto mesma lá coisa. dentro. Então, por exemplo, a minha zona de conforto é em frente ao microfone aqui eu falo bem. Então, por mais que seja desconfortável, aqui eu já estou confortável. Aí lá eles invertem essa lógica Então, para que aí você sim, saia eu desse seu compreendo. conforto Aí eu Exatamente. e vá compreendo. numa coisa desconfortável para aprender a lidar com ela também. É. Também, até sim. ficar confortável. É. Sim, Muito aí bem sim. Aí definido. tira você de Parabéns, aluno da Vox Studio. Aí te tira Você de vai- novo da você zona vai de de novo, conforto. é. É. E assim, apesar do falar necessita de um roteiro, você tá estudado, isso e tal. Vocês trabalham a questão do improviso também. Muito, Muito. muito. É o que ele faz o tempo todo. Tem muitas dinâmicas de Pega, improviso. pega de surpresa Nossa. e tem que ir. Tem uma aula Mas específica faz. só de criatividade, É, onde você vai treinar o seu cérebro para pensar mais rápido, para improvisar melhor. Mas além disso, tem dessas 150, eu chutaria umas 20 dinâmicas de improviso, onde você aprende a É, improvisar em muitas. várias Eu acho situações. muitas dinâmicas de improviso. Quase toda aula tem um improviso ali. Se a pessoa está engessada para fazer o curso dela, se acontecer uma entrevista, ela não vai sair. Exato. Inclusive, a gente ensina a não roteirizar demais. sim, Porque se você esquece uma palavra de já uma, era. de uma decoreba que você fez, você Nossa. vai entrar em parafuso. Vou ter que uma vez. comentar. Não tem gente Uma com dinâmica. sinônimos Ó, ponto eu sei com que é na hora. dinâmica. Não, tal, pode falar. Mas vou comentar uma dinâmica muito legal. Assim, Vai, legal, homem. mas não é legal. Eu lembro que faziam duas filas assim de cadeiras. Ah, Aí você tinha que passar pela fila, É É, entrada a triunfante. a entrada triunfante, e apresentar alguma coisa lá. E o professor No palco. falava no palco. E o professor falava para a turma que estava lá fazer uma reação, às vezes, Adversa. adversa. Então, por exemplo, quando você estiver lá em cima falando, Ciro, beleza. Aí você saía lá fora da sala para entrar. Ele falava pra gente na sala, ignora o Ciro. Ou vai, qualquer coisa. É. No caso específico, ignora. Aí você sobe lá, você começa a falar, todo mundo te ignora. Aí fala, eita. E ele fala assim, mantém o seu discurso. Entendi. Aí o próximo, o pessoal conversando, próximo, mexendo no celular. mexendo no celular, O tossindo. próximo, tossindo, sei lá. E é uma coisa muito desconfortável. Quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá nem aí pra você, É, ou tá fazendo barulho, ou tá com conversa paralela. é. É Essa é uma muito di- difícil. É que simula situações que realmente pode acontecer. É no uma dia a das dia. dinâmicas Claro mais que de uma extremas nossas. forma- Claro que de uma forma exagerada, Sim. mas é pra você estar preparado pro dia a dia. É, e ela é Falar pra muito. vocês que nem é exagerado, não, viu? Até já conversei com o Marcelo sobre isso. Já aconteceu? Já. Uma vez eu não vou falar o lugar, mas me contrataram para fazer um tipo do stand-up lá em Guaxupé. Ih, baixa o pé, ó. Ah, que legal. Era para propor para algumas empresas, deixa eu lembrar como é que era, falando sobre o Novembro Azul. Tá. E era para transformar tudo em piada e contar. Foi contratado nesse contexto. Cheguei lá, aí que eu percebi, né? O texto todo, a empresa aprovou, beleza. Chegando lá, aí que eu descobri que eu ia apresentar, a minha primeira apresentação era às 6h30 da manhã, numa troca de turno. Nossa. Nossa. Difícil, hein? Aí assim, Eu já passei muito perrengue também desse jeito. cheguei lá para apresentar todo mundo desse jeito aí. Eu tenho uma história parecida Aí com você se essa. sentiu ignorado E, nossa, totalmente. totalmente ignorado. É triste. Esse aqui eu vou apanhar ainda. É. Mas você conseguiu fazer? Como é que foi? A primeira não. As outras, aí a gente consegui adaptar, conversei com o diretor, ó. Tá aqui, porque vocês não falaram que eles estão saindo de turno. Saindo de turno, tá todo mundo puto aqui, querendo ir Correndo embora. só. É. E eu falando de Novembro Azul. Não vendo, né? Se eu te contar a história mais triste da minha vida em termos de oratório.
Eu trabalho com uma filosofia de gestão que é o Kaizen. As pessoas talvez tenham ouvido falar Antes de sobre... fazer a Vox, né? Antes da Vox. Melhoria contínua. E aí eu criei uma palestra pouco depois de... Não, depois de fazer a Vox. Ah, depois de fazer o Depois de fazer a Vox. Nessa fase que eu tava pilhado, orgulhoso, modéstia à parte, me comunicando bem. Falei, cara, que legal. E comecei a dar palestra, vendendo meus cursos de gestão. E eu criei uma palestra que usava conceitos de gestão empresarial para a vida pessoal. E eu achei que tinha ficado muito bacana. Um monte de conceito que o japonês usava para gestão de empresas aplicado à vida pessoal. E aí me convidaram para uma empresa grande lá de Guaxupé também, coincidentemente. E eu fui, Então. e eu treinei essa palestra de um jeito que eu falei, gente, esse negócio tá muito legal. Vou explodir. Vou. E cheguei lá, trouxeram todo o time de gestão, analista, pessoas desse tipo, umas 30 pessoas mais ou menos. E esse povo já entrou meio emburrado, sabe? Não entendi direito. Falei, gente, o que tá acontecendo? Esse povo tá meio bravo. Eu vou apanhar hoje, né? É mais ou menos a sensação que você deve ter Achei que tido. ia ser agradável, mas É. a fisionomia do pessoal não tá boa. Aí eu já comecei com o astral lá em cima. E aí, gente, vamos fazer uma dinâmica, não sei o quê. O povo fazendo com umas caras, meu amigo. Aí levantou e eu fui murchando junto, sabe? Você vai terminar. Falei, mas não é possível. E eu usei o que eu tinha e o que eu não tinha para engajar essa turma. Não consegui. Por fim, uma apresentação que duraria ali mais de 1 hora, eu fiz uns 35 minutos, saí numa tristeza, com uma vontade, que talvez alguém já tenha sentido aí também. Falei, nunca mais vou subir num palco na minha vida. Que dia difícil, te juro. E aí, Achei que eu era bom, velho. Tô vendo que não sou nada. exatamente, essa era a sensação. Falei, mas não é possível, gente. O que aconteceu? Eu não conseguia engajar, sabe? Aí passou um tempo, assim, 1, 2 semanas, a empresa tinha sido vendida para uma empresa americana e a boa parte daquelas pessoas souberam naquele dia de manhã que seriam demitidas Putz. ou transferidas. É. E aí o próprio diretor, que é o cara que me convidou para ir lá, ele foi demitido, e aconteceu um monte de coisa. Eu falei, gente, mas também aí nem se eu fosse o MacGyver, né? Te Aí você juro. chega lá, quem ama essa empresa, levanta a mão. É, E foi mais ou menos isso aí. E eu não é muito bom trabalhar aqui, não é, gente? E eu dava vários exemplos, cara. Falei, então, porque vocês têm a oportunidade de estar num lugar como esse, olha que legal essa Aí no dia sala. seguinte não estava, né? Os caras olhando. Cara, e a galera assim em mim, e ninguém conversou comigo. Foi constrangedor num E aí nível. acabou, todo mundo foi embora. Acabou, o povo saiu quieto, entrou mudo, saiu calado. Eu falei, Passaram, gente. né? Fala a verdade, depois você soube É. que eles foram demitidos. Você fala, bem feito, prestaram atenção em mim, né? Cara, mas aí pra mim fez mais sentido, porque eu entrei numa que eu falei, gente. Porque primeiro que eu sempre entregava um conteúdo mais técnico, e nesse dia eu ousei falar de motivação, de dar uma pegada diferente, e foi justo no dia que ninguém teria motivado aquela turma. E esse é um exemplo do que um orador pode passar em situações adversas. Nem Esse é sempre tem bom, conserto, Nossa, né? no Mas... dia seguinte a pessoa foi demitida mesmo. Não, no mesmo Não, foi dia. Ah, mesmo dia de manhã? Não, eles ficaram sabendo É. de manhã e e É. a palestra foi à tarde. Ainda não era oficial, mas tinha vazado que a empresa, por ter sido agora eu entendi. vendida. Achei que tinha sido no dia seguinte, por isso que eu falei que o pessoal devia ter Aí passou, não, aí passou 1, 2 semanas, demitiram assim 200 pessoas da empresa. O diretor era uma das pessoas que tinha sido demitido, o diretor de operações de lá. Os supervisores estavam tudo bravos, porque se eles quisessem continuar trabalhando, eles tinham que transferir para Manaus ou para outro lugar. Enfim, era um negócio muito doido. E foi nesse dia que eu fui lá dar uma palestra de motivação. Não deu muito certo, não, gente. Ah, não, aí não daria mesmo. Então, isso é só um exemplo de que, às vezes, a situação te impede. Porque uma coisa importante é saber para qual é o seu público. Sim. É. Mas não necessariamente você vai estar preparado para aquela circunstância. É. Mas que pena que você não ficou sabendo, né, disso no dia. Porque você falou, tô te motivando pro próximo breve. É, Podia. poderia ter trazer. sido É, essa mas, vida. às vezes você podia trazer esses ganchinhos. Se eu soubesse, eu teria feito diferente, mas tudo que eu falava era relacionado a resgatar o orgulho deles da empresa, do quanto era bom estar porque você está sendo lá. contratado pela empresa. Ué. Aí deu tudo errado esse dia, mas enfim. Aí você podia falar, gente, vocês estão aqui Entre- hoje, mas às vezes vocês não vão estar amanhã, então vamos ser felizes também. E é normal, e o orador tem que aprender a passar por isso e bater a poeira e ir para a próxima. Em algumas situações isso pode acontecer. A gente vê muitos relatos de comediante de stand-up que tem que fazer apresentação em bar, e aí o cara tá falando, o outro tá anotando o pedido aqui na frente. É difícil. É Mas só passar na frente para entregar bebida. e por isso tem que aprender a lidar com essas situações.
e a manter o seu raciocínio organizado, independente do que está O que acontecendo. tá acontecendo, do que acontecer. É exatamente. independente do teu nicho também, porque, por exemplo, a maioria dos comediantes stand-up não faz mais evento corporativo. É. Eles não fazem confraternização de empresa. A festa da firma, já pensou você fazer um stand-up na festa da firma? Aí aquela bagunça, do nada alguém grita, ó, liberou o buffet. Levanta todo mundo que tava te assistindo e vai comer, meu amigo. Ninguém quer nem saber. É talher batendo e você tentando fazer piada pra ninguém. Não, isso aí dos negócios também, né? Às vezes é uma firma mais séria, e aí o pessoal lá é mais sério, você Sim, vai é, levar vai um o humor mais perfil, né? escrachado. Você faz uma piada com o diretor fecha a cara, se a turma ri, Não segunda-feira... pode depois- rir, né? É. Como é que eu vou rir se eu estou rindo aqui? É, Eu- é complicado. Mas a Vox te prepara até pra essas situações, como você ilustrou nessa dinâmica. Essa foi uma dinâmica que Marcou. marca, porque eu não tenho esse hábito de palestra, de curso, de aula, fizeram com ainda. você? Ainda. O que Por que hora. fizeram com você? Eu fui ignorado. Ah, por isso que te marcou. Ignorado É. totalmente. Ninguém olhou pra você. Não. Comecei a conversar, todo. Mas que situação que foi essa, cara? Ah, lá do curso. É, do Ah, curso. No curso. E aí eu Era falei assim, só- nossa, eu tô num curso, eu sei que eu tô num curso, não é na palestra, mas eu sei que isso que acontece é real, e aqui já me deixou muito desconfortável. E até quero reforçar que isso só acontece mais perto da metade do curso, porque É, você tem um preparo Imagina, psicológico pra enfrentar ninguém essa nunca conversa. É. a gente vai... de repente, É. o Ah, não, o que eu tô né? falando é porque isso é muito bom. Eu achei Claro. muito legal. Mas é que você faz no começo, tudo é pensado. No começo, você pode perceber que você vai se ambientando, você fala pouco no palco, primeiro você É. fala em duplas, Faz teatro. faz um né? teatro, e aos poucos você vai se soltando, porque se você traz as dinâmicas mais emblemáticas, mais intensas no começo, alguns alunos que têm uma timidez, que já tem uma questão mais emocional para lidar, ele Nossa, trava mais. Então, o ideal é a gente, no nosso método, ir lapidando a pessoa, a confiança dela, para ela enfrentar essas Sim. situações. E qual que é o vício mais fácil de tirar da pessoa? A gente comentou do mais difícil, o mais fácil. O mais fácil de tirar, Tirar? É, assim, é o vício difícil. mais fácil. Depende. É difícil falar, mas eu percebo que como as pessoas tomam Ah, já consciência sei. mais fácil, Terminar com é isso. Que é a primeira regra que a gente ensina aos nossos alunos. Primeiro dia de aula. É proibido terminar qualquer frase com é isso. qualquer. É, Aí qualquer alguém fala. fala, beleza, alguém se responde a isso. Qualquer fala. Testando. Boa. Lá atento, não Qual- respondeu. Qualquer fala que você tiver lá no caixote ou lá no palco, que você for fazer uma apresentação, a gente pega no pé. E é a primeira coisa que eles, assim, E tomam fala. consciência. É porque a pessoa vai assimilando. Na É. verdade, nem sei se é a mais fácil, mas é a que a gente mais corrige. É, Perfeito, Fala, é valeu. normal. é automático. É. Eu sinto que o meu é difícil, eu ainda. Eu acho uma evolução constante, é o famoso né. Né? Eu falo muito né. É. Eu tento toda hora tirar esse né, mas Um ou Mas você outro, já melhorou bastante. muito. um ou outro É verdade? preserva a naturalidade. É, não. É, mas não é verdade agora. É mais se no final de frase fala um nezinho. Buscando a afirmação Nezinho daquilo que você tá pequeno, falando. É, Mas você já melhorou bastante. muito, nossa. Mas eu absurdo. falar né de vez em quando também não faz mal. É falar né. Até a Fátima Bernardes fala. É. Eu tava Você estava prestando atenção? Leandro Carnal. Ele não fala né, mas fala. Ele dá uma gemida. Ele dá tipo uma gemida no final de cada frase. Os vícios de linguagem, eles têm que ser evitados em excesso, mas um ou outro, ele vai estar na tua fala, porque se você começar a falar como um robozinho também, perde naturalidade. Perde. Então tudo Você bem não um pode ou falar outro. muito né? Igual Toda frase. toda frase. Aí você fala né, porque não sei o que, né? E aí eu fui lá visitar hoje, sei lá, minha avó, né? Então aí fica Qual muito que é? poluído. O que a gente percebe, Marcelo? O né, ele é quase sempre acompanhado de uma questão de confiança. Porque tudo que você fala, você pede confirmação para as pessoas. Percebe? Quando você faz isso, repetidas vezes, você diminui a credibilidade do seu discurso. Sim. Porque, tudo que você está afirmando, você está me perguntando, no subconsciente existe essa preocupação. Conforme você vai ganhando convicção, você vai falando menos. Porque você fala de maneira mais taxativa. E isso produz autoridade. Se eu falo, e isso produz autoridade, né? Eu já não tô tão convicto do que eu tô Você falando. tá querendo que ele afirme a sua. É, fala. exatamente. Pedir que as pessoas concordem demais. E isso isso vai cravando o nosso subconsciente para perguntar: você concorda com o que eu tô falando?
Você concorda? Concordo. Em várias Eu podia vezes. falar. O né é uma permissão para continuar. E conforme você vai ganhando convicção, você vai diminuindo os nés. Mas em situações que você não tem que saber, o né é legal, porque envolve audiência. Faz parte também do E o é negócio, às também. vezes. Tem muita gente que fala é também, né? Que é a junção de uma frase com outra. Ao invés de fazer o silêncio, a pessoa fala então, aí eu fui lá, fiz isso, aí depois eu fiz isso. Então, é a junção de uma frase com a outra. Então, ao invés de Igual usar o rádio é, AM. ao invés de usar o é para Ah. unir, fica em silêncio, que aí sua fala fica mais fluida. Agora Ele não vocês entendeu a falam piada. piada, eu não entendi a piada. É que antigamente as rádios AM, os locutores falavam o tempo inteiro, Ah. porque senão fica aquele ruído. Provavelmente o nosso mestre do som ali deve saber explicar isso. E ele fala o tempo inteiro, que é preencher os espaços vazios para não ficar o ruído do rádio. Então, rádio AM é quando você tá o tempo inteiro falando um ao Mas invés que eu tô rindo, né? de fazer uma Tá a pausa. reação do Ciro boiando. Foi ótimo. É ele. Ele. Rádio AM? É isso. Não tem. É, tipo assim, eu sofri um leve delay, porque eu nunca captei a referência. É, mas é muito isso. Você pega uma rádio AM, ou tem música ou tem alguém falando o tempo inteiro. Uhum. E na oratória não precisa ser assim. Nossa, então eu descobri que eu sou rádio AM no começo do podcast, porque eu falo sem parar. Quase não respira. É. E começa. A pausa, ela é um recurso do orador. E aprender a usar ela, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis e mais importantes da oratória. É, Falar pausa. e Pausa é muito pausar, complicado. dá tempo da pessoa assimilar o que você está falando, continuar falando. Quando a pessoa não está à vontade com a pausa, ela traz o é. E aí ela fica, então, aí eu fui, e ela estica as palavras para poder preencher os espaços vazios, que ela não está confortável com a pausa. Aprender a fazer pausa, Barack Obama, por exemplo, ele fala devagarzinho, já viram? Muito devagar. Muito. Se você E colocar pausa, velocidade 2 no YouTube, que você ainda escuta super bem. é. E ele Mas pausa, ele fala muito pausado, né? Fala. ele fala, olá pessoal, em inglês, né? Ele não falou olá pessoal. Olá pessoal, estamos aqui hoje para um podcast. Ele sempre vai, e ele vai organizando as ideias e ele nunca erra, porque ele pausa e lida bem com isso. E isso não tira o brilhantismo Tem da uma fala. fisionomia muito boa, né? Você Tem viu lá carinho. do teleprompter, né? Que ele usa lá, que legal. Ele é muito bom. Ele fala com total naturalidade quando ele lê em público também. Agora conta pra turma aí do teleprompter, que senão vai ficar todo mundo curioso, né? Você teve essa aula, né? Leitura Sim. em público. Lá nos Estados Unidos, eu acho que aqui eu nunca vi. Pra mim também foi novidade quando eu vi essa imagem. Que o teleprompter é aquele que fica no chão, que você ou fica na sua frente, na câmera, assim, pra você ler, né? Quem usa muito isso é quem trabalha em jornal, que tem que ler as notícias. E ele também tem para quando ele vai fazer discurso. Só que o dele é tecnológico, provavelmente você já deve ter visto. Ele é no chão e aí tem duas pilastras transparentes que refletem a imagem que está no chão aqui na frente dos olhos dele. Então ele fala olhando para cá e tá passando aqui, ele consegue ler e ele faz isso muito naturalmente, então não parece que ele tá lendo. Ô, louco. É muito legal. É, o homem é diferenciado. Nossa, Sem ele fala dúvida. muito natural. Depois você procura o discurso que ele fez aqui quando ele veio no Brasil, que ele tá usando teleprompter. Nossa, ele fez bem Não, e você acha que ele É. decorou tudo. e não, ele só tá lendo mesmo. Ele tem a naturalidade dele, ele consegue esboçar ela mesmo quando tá lendo. É, E parece que ele tá lendo, parece que ele tá forçando a memória. é. É. Ele fala em português, né? Boa noite, Brasil. Ele falando em português, e aí todo mundo fica super grato, gera muita reciprocidade por isso, porque fala, nossa, ele se esforçou em aprender algumas frases em português. Pode parecer trivial, mas um cara, né, um presidente que fica viajando de país em país toda hora, é difícil ficar pensando isso. Sim, sem dúvidas. E Uhum. ele tem um carisma, ele Nossa. sempre sorri, é outra dica para quem quer falar em público, quer se conectar ao sorriso. Ele é uma ferramenta de carisma, então falar sorrindo vai fazer com que a pessoa se conecte mais. Tem o conceito de rapport, né? Comenta um pouquinho do que é rapport, gente. Rapport é você gerar conexão com a pessoa que você tá falando. Então, tem as técnicas que a gente ensina, na qual você vai criar essa conexão com a pessoa para ela ter mais confiança em você na hora que você tá falando e se conectar melhor. É isso. Rapport é uma palavra francesa para conexão.
Aprender a se conectar com as pessoas é que é a grande função da comunicação. Não adianta ser um orador, como a gente falou no começo, que fala, mas ninguém escuta, porque ele não se preocupa, não tem empatia de se conectar. Então, todas as nossas ferramentas são voltadas a aumentar a chance de conexão. Senão, você é um bom falador, mas um péssimo comunicador. Faz sentido. Não é? Total. Falador. Você falou. Você vai lá. Eu vi que o pai tá querendo perguntar. Tá aí pra falar. Eu falei do carnal, acabei lembrando de uma outra coisa que eu fiquei chocado quando eu descobri, que é uma persona. A voz do Cortella não é aquela. Não? Não. É um mecanismo que ele usa para comunicar. Na verdade, a voz normal dele não é cantada daquele jeito. Ele usa aquela voz só para palestrar. É mesmo? Aí eu ia perguntar se é normal usar esse tipo de persona. No caso que ele acaba criando um personagem para quando ele vai fazer palestra. Caramba. Uma coisa que a gente fala bastante, tem uns pontos interessantes. Primeira coisa que eu quero te falar, Ciro, é que o Karnal desenvolveu esse estilo de fala porque ele era radialista de rádio AM. E ele precisava preencher os espaços e aí ele esticava mais as palavras por isso. E aí ele desenvolveu esse estilo de comunicação. Entendi. Então, olha só a referência da rádio AM 2 vezes nesse podcast, hein? Agora você pegou. Agora eu entendi. Agora Agora eu fiquei tu lesado, precisa fiquei com o cara encaixar. lesado aqui. O que tá falando de AM, gente? Eu não tô entendendo. E aí, o que a gente fala muito na Vox é do estilo próprio. Você pode dominar todas as técnicas, mas você vai desenvolver a sua personalidade para falar de um jeito que você fique confortável. Porque, como nós acabamos de falar, o grande objetivo é conseguir se conectar. E o carisma é importante. Então, o jeito do Cortella falar faz com que ele seja visto como mais carismático. E ele entendeu isso e usa. Então, Wesley, é errado ter sotaque? Depende. Você vai ser um jornalista? Qual que é a proposta? Aonde você vai usar a sua comunicação? Porque às vezes é legal que você tenha, porque aumenta a chance de conexão. E tudo que aumenta a chance de conexão com o seu público é positivo. Você quer ser visto como que tipo de pessoa? Você é um cara engraçado? Então seja engraçado, cara, tá tudo certo. Tudo depende de como você quer ser visto. Essa é a nossa ideia, por isso que tem uma aula só de estilo próprio. Porque depois que você aprendeu todas as técnicas, você Esse também precisa... não tem. Aula 38. O spoiler, Depois você conta pra spoiler. nós. Olha. Só para você saber que tem todos os tipos de comunicação. O Silvio Santos não tá errado em ter um monte de vício de postura. Para ele funciona. E muito. Não tem Muito bem. É. Exatamente. Todo mundo. A Fala gente o Silvio Santos. podia imitar mais. Ah. Né? O Silvio Santos tem esse bordão, né? E o dos pés, né? Ele sempre faz aquele joguinho Ah, dos é. pés. É. E tá tudo bem, porque se você. Aí já é marketing, não É é? Se você marketing. repete muitas vezes alguma coisa, fica na cabeça das pessoas. Então é um recurso. Nossa, verdade. Você fala do Silvio Santos, você lembra até dessa dancinha. É, Maoi. Oi. É. Quem quer E dinheiro? no final, o importante é você ser bom em conexão. Conseguir se conectar com as pessoas com profundidade, com a tua essência, com o teu jeitão mesmo. Você fala, você veio lá de Monte Belo, que é o meu caso. Você tem que falar do jeito que você aprendeu a falar. Não ostentando erros de português, mas não se preocupando a ponto de não ser a pessoa que você é de fato no seu dia a dia. Então, vai fazer uma apresentação, se preocupa com o público, tenha empatia, mas não deixe de lado a tua essência. Porque se você deixar, as pessoas vão perceber e vai falar, fala até bem, mas é meio esquisito, não gostei não. É, não é Sabe? natural. Não é natural, é meio esquisitão esse rapaz, não conecta com ninguém. Porque se você acaba se comunicando quando você fala tudo perfeitamente, pode parecer soberbo, arrogante, prepotente. Tudo depende muito de onde você está, com quem É. você está comentando e falando. Acho que esse seria o principal, na realidade. Às vezes, se você estiver falando com pessoas mais, vou dizer intelectualizadas, mas não necessariamente assim, mas às vezes falar com um pouquinho mais de polidez conecta mais. Pode ser Sim. recomendado. Porque talvez falar de uma forma mais simplória ou simples traz a falta de conhecimento. Uhum. Então, realmente, tudo depende para quem você adequar pra fala. quem você tá falando. É você se preocupar com as pessoas. No Uhum. fim, se resume a isso. Sim. É Fala você pra criar quem que eu vou empatia falar? independente do que. Eu tenho um estilo próprio, um jeito meu, mas não quer dizer que eu também não possa adaptar alguns detalhes Aí para quem eu entra vou conversar. a aula de flexibilidade que vocês tiveram e a aula de Rapport. rapport. O rapport fala muito isso. E também do teste, né? De
perfil comportamental. Não, canal representacional. Que aí você vai descobrir qual que é o seu e do público para você conseguir atingir aquele tipo de público. Perfeito. Então, como vocês podem ver, são muitas técnicas. É. Muitas técnicas. O rapport é A gente legal, já reforçar um Porque a pouco. gente não falou nem metade, né? Não, nem Não, pra 1%. ter ideia, o curso demora 10 10 meses meses. e cada aula são 3 horas de duração. 120 horas de treinamento. São 40 aulas de 3 horas no principal curso. É. Esse curso Master, que a gente tem trabalhado bastante agora, são 12 encontros, 42 horas. E nele você já aprende tudo que foi falado aqui e mais um pouco. Sim. E Entendi. aprende praticando, fazendo, subindo no palco, fazendo dinâmica, fazendo teatro, Ficando cego, né, trabalhando, Marcelo? não é? Ficando cego. Ficando Ficando cego, cego. tem tudo isso. O Marcelo gostou. Curtiu. Gostei. Gostei porque trouxe esse outro lado que eu precisava me analisar, porque a gente tem que se reconhecer também. Sim. Reconhecer nossas fragilidades, nossos defeitos. Sim. E às vezes a gente fica, eu não gostei da técnica. Por que você não gostou? Eu não Porque gostei mexeu. porque mexeu com a minha confiança. Então eu preciso adaptar e melhorar esse aspecto. Sim. Você vai se descobrindo ao longo do curso, não é isso? Uhum. Vai sair o estilo Canhane de falar. Estilo E tênis, de se E comunicar. de se comunicar. comunique-se como um Caiane, vai ser o nosso slogan daqui a pouco. Ó. Já tem o nome do mal. É. Eu quero reforçar o rapport, que a gente falou muito rápido e que tem a ver com isso que a gente está conversando agora. O rapport, a conexão, ele vai muito de prestar atenção no outro e ter uma linguagem corporal parecida, falar numa velocidade parecida, usar o mesmo tom de voz, porque quanto mais semelhante você for a pessoa com quem você está conversando no 1 a 1, Mas maior a chance de se conectar bem. conectar. Então, o esforço de rapport tem a ver com isso. Se conectar na essência com as pessoas. E nós somos configurados para poder se conectar com quem parece com a gente. Uhum. Se você está destoando demais, por exemplo, eu vou num evento em que é muito formal, até a sua roupa tem que ser mais condizente. Mas o seu jeito de se portar também, a sua altura de voz, o seu tom de voz, se você usa expressões que são similares às que a pessoa usa, a chance de conexão aumenta. Tudo isso é rapport. Então eu quis complementar o entendimento de rapport porque é uma ferramenta muito útil para qualquer pessoa que precisa se comunicar. 1 a 1 ou com centenas de pessoas. Tá valendo. Isso aqui é... Não, eu ia falar um negócio. Eu ia falar assim: o Wesley usou rapport com a Jennifer pra conquistar. Usando a oratória pra conquistar a moça. Das Ontem, técnicas. Ele já sabia. Eu já estava treinado, É. né, mano? Mal sabia você. Falei, como é que eu dou um jeito de me conectar com essa pessoa aí? Eu vou fazer um curso lá em Porra de Cabo. É. Ou seja, valeu a pena, hein, Jennifer? É. Concorda? Saiu de Guaxupé pra vir fazer um curso e tal, pra poder te conhecer, porque o rapaz é bom garoto. Você viu? Um pouquinho enrolado, mas tá enrolado. Agora é a parte que ela começa a me difamar. Nossa, assim, dá pra gente caminhar muito ainda. Mas ao mesmo tempo, acho que até pro próprio podcast, a gente tá muito feliz com o que vocês trouxeram pra gente hoje. Sem dúvida. Ah, que legal. Quer perguntar mais uma coisa? Claro, fica à porque vontade. a gente- Ó, tô vendo aí um futuro aluno da voz. É. Vamos matricular aqui já. Das figuras públicas nacionais. Algumas pessoas que são boas comunicadoras e que são más comunicadoras. Pô, aí você me aperta, hein? As boas eu Agora falo, vai- as ruins eu escondo. Polarizar. É mentira. E vamos lá, pensar um pouquinho antes. Independente de questões políticas. Para que eu vou. Não, mas é brasileiro. Nacional. Nacional, que ele é, falou. O Fábio não quer pôr fogo no parquinho. É. Uma pessoa que precisaria fazer um curso de oratória sem dúvida. O pessoal qualquer põe ela pra fora. Né? Não, ele fala. Ele Não às sabe vezes peca filtro, não sabe, pelo não sabe excesso. ter filtro, né? Então, avaliando puramente a oratória dele, ele seria muito beneficiado se ele conseguisse organizar melhor as ideias. E a gente vê que às vezes, ele sendo muito direto ao ponto, não entendendo de assunto de apoio, ele falha. E uma outra pessoa que ficou muito claro para nós e para o Brasil inteiro, que poderia também ser beneficiado por um curso de oratória, é o Sérgio Moro. Aqueles ruídos dele, o jeito dele falar, a dicção ruim, atrapalharam segurança, ele né? e chamaram tanta atenção que o que ele falava não era ouvido. Porque Era as só pessoas um se ruído. preocupavam em tirar sarro. Então, a oratória, ela te prejudica se você não fala bem. Ou ela te ajuda se você domina ela.
A oratória do Sérgio Moro, para mim, é o maior exemplo do quanto pode te atrapalhar. Enfiar o pé pelas mãos, não conseguir organizar bem as ideias, atrapalhou a carreira política dele, sem dúvida nenhuma. Ele acabou sendo impactado pelas pessoas que sabem falar melhor que ele. E o Bolsonaro também, em vários momentos, ele falha na comunicação e a mídia aproveita para bater nele. Independente de posição política, esses dois poderiam falar melhor. Eu vejo assim que o Bolsonaro ainda tem um bônus que ele ainda assim ele consegue se conectar com Com o público dele. Com o público dele, Sim, né? Mas só que pegando no contexto geral, o Brasil como um todo, falta isso. falta. Falta um pouco dessa questão de relacionada ao cargo. Porque tá tudo bem, essa naturalidade dele Ele é é muito positiva. natural, tá natural até demais. Né? Mas o ponto é que, às vezes, ele esquece os aspectos do decoro que a profissão dele exige. É o equivalente a você trabalhar no banco e chegar de regata. Mas eu gosto de regata, mas peraí, mas tem uma situação prévia que precisa ser considerada. No entanto, tem vários pontos positivos também da comunicação dele, da naturalidade. Prova disso é que ele conseguiu virar um dos maiores fenômenos da história recente, conectando com uma massa muito grande, num cenário em que se polarizou muito em função do tipo de comunicação dele. Porque se você for morno, também não é uma comunicação adequada. Falar e não chegar em lugar nenhum também não é contundente. Então ele tem aspectos positivos e negativos. Agora, o caso do Moro ficou mais clássico, o impacto que teve na vida dele. Porque para ele foi gritante. Não foi só na profissão. É, E o positivo, bom orador. alguém que fala muito bem. Deixa eu pensar aqui. Figuras públicas. Ultimamente a gente tem mais casos de pessoas cometendo gafes de comunicação do que destaques Mas ó, uma positivos. pessoa que se destacou recentemente na mídia foi o Arthur Aguiar, do Sim, Big Brother. Ele O fala que bem. fez ele ganhar o Big Brother foi a oratória dele. nossa, ele Fala dava bem show. mesmo. Foi a oratória. Ele sempre, Não foi a personalidade, não foi a pessoa dele, foi simplesmente a oratória. bem lembrado. Arthur Aguiar é um caso recente de uma pessoa que, por meio da sua comunicação e da sua inteligência emocional, Uhum. conseguiu enfrentar todos aqueles desafios, que foram muitos, para quem assiste Big Brother. Ele sempre se posicionava, a casa inteira batendo nele e ele convicto nas Você vê palavras. que ele concatenava bem as ideias. Tinha Sim. início, meio e fim. E ele, o que Caminhava ele fazia, bem. Podia não É. concordar com ele. Falava, ó, E o pensamento. que ele fazia Sim. bem, ele sempre ouvia, e aí depois Ele ia juntando É. tudo e no final ele era contundente na fala. Exatamente. Arthur Aguiar é uma Ele pessoa... desarmava todo mundo com quem ele ia debater. Fica à vontade. Não, é que a gente pode perguntar muito. Eu acabei passando roteiros de algumas perguntas. E a gente passa ao largo porque as conversas vão caminhando para outros Vão lados, surgindo para outras, outras coisas. E é uma Significa- conversa gostosa, é. viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Nós que até. agradecemos agradecemos essa imensamente. disponibilidade. Significa dizer que tem que vir mais vezes, porque Sim. tem muito O que ser assunto não acabou, perguntado. né? Não, nem começou. Nem começou. Estamos só naquele spoiler. Sim, Só sim. nas dicas. Né? Se mais alguma pergunta? Eu tô Questionamento suave. para o dia de hoje? Mas para a vida tem vários. Não, eu tô suave mesmo. Wesley, Jennifer, passa um contato para as pessoas que assistirem. Pode ser Instagram, telefone, o que vocês acharem melhor. Primeiro, você quer falar do Instagram enquanto eu pego o telefone aqui? Claro, Vox2, VOX, 2 e U de você. Então, Vox to You, Pocos de Caldas. Esse é o nosso Instagram, tem um monte de dica diária lá. Então, quer aprender um pouquinho? Assiste o Instagram. Mas vai lá fazer uma visita, tomar um café. O café lá é bom, né, Marcelo? Bom, muito bom. Tá bom, bom. Rio Grande do Sul. Isso, a gente fica localizado lá na rua Rio Grande do Sul, número 1223, sala 1, primeiro andar, entrada pelo Joy Hotel. Então é só entrar pela recepção Tem do erro. Joy Hotel, primeiro andar, a gente tá lá. É fácil, é centro. E todo mundo segue a gente lá no Instagram, @VoxXuyu, Pocos de Caldas, sem isso aí. cedilha. E o telefone do WhatsApp, para quem quiser entrar em contato ou mesmo ligar, é o 35 DDD 3197 9938. Só mandar uma mensagem pra gente que a gente responde e atende vocês com o maior carinho. Sim, olha. Atendimento top. Café
espetacular. O convite é verdadeiro. Café vale a pena. Vai chegar lá com aquele bule requentado, não, café é bom. E eu quero até Estresse, vale a pena. aproveitar para compartilhar, porque é uma informação que a gente está se orgulhando bastante. Verdade. Tem um indicador que é o NPS, vocês devem conhecer. É, o Marcelo deve ter feito pesquisa. É um índice de satisfação Sim. mais usado no mundo hoje sobre clientes. O quão satisfeito você está. E aí, o nosso da Vox do mês de julho deu 100%. Significa que todas as pessoas que estudam com a gente recomendam fortemente a Vox. Então, essa é uma informação que eu gosto de propagar, porque de fato é um orgulho para nós que começamos com a vontade, com a missão de mudar a vida das pessoas. E é raro a situação em que 100% das pessoas indicam fortemente que você conheça a Vox to You. Então, são os nossos alunos que são o nosso orgulho e que recomendam que vocês vão lá tomar um café e conhecer o nosso método, porque faz sentido. Faz, muito, vale a pena. Isto. Perdeu a oportunidade. É verdade. A pena é só exclusiva do Ciro? Nada, Não, fica à vontade. Vale a pena, ó. Vale a pena. Faz você aí, Não, vale você a pena. falou. Vale a pena. Vale a pena. Fique à vontade. Aí, esse é um bom nome também, hein? Vale a pena. É. É verdade. Bom, já que encerramos, pagando mais questionamentos, Marcelo também, gente, obrigado. E pessoal, vou passar os avisos do começo, no fim de novo, para lembrar vocês. Chega pra trás. Ah, é verdade, senão eu te tampo. Não, você tá... não escuta. Foi sem querer. Bom, gente, o primeiro aviso deles. O primeiro dos avisos, isso mesmo. É se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos do canal, tanto o corte quanto o episódio completo. Você pode espalhar esse link para onde você quiser. O segundo é: esse podcast não é recomendação de investimento nem de compra, nada disso. O terceiro é: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É uma poesia isso que eu falo toda vez aqui, mas tudo bem. O quarto é: se você quiser contribuir com o canal, você pode enviar um Pix pela chave papodecripto@gmail.com, vai cair na conta do Marcelo, e no comprovante ou no comentário você pode enviar a sugestão do que fazer com o dinheiro. A gente ficou muito feliz, 2 pessoas já enviaram, então a gente agradece eles, não revela o nome, por privacidade da pessoa mesmo. E mais uma vez, lembrei, o Andrés, muito obrigado pelo gerenciador de links. Quem não usa o ROI, que é HOY, e usa o Linktree, a gente recomenda, no caso, o Oi. E esse episódio, gente, a gente fez uma série de episódios não diretamente relacionados com cripto, mas que foram assuntos interessantes que surgiram, então a gente resolveu falar deles. Por exemplo, oratória é uma coisa que a gente faz aqui todo episódio, seja do episódio falando sobre oratória ou não, então a gente resolveu fazer isso também. Acho que são esses os avisos, né, Marcelo? Sim, Sim. são esses avisos. São esses. Então, pessoal, obrigado por tudo. That's all, folks, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa Obrigada, noite. Até logo. pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Muito Tchau. bom. Tchau, tchau. O That's All Folks a gente fala porque não é isso diferente. That's all, folks.